Salve, salve, fãs de vôlei do Saque Viagens! Estamos aqui primeiro com Gurja, comentarista do canal N Sport, né, do Vôlei Brasil, e também o técnico Marcelo Francoviac, técnico do Tours, líder do campeonato francês. Também está com a gente aqui o Kaká Bizoc, nosso comentarista que está acompanhando a gente todo esse ano, e a Vanessa Kiami, a parceira aqui de apresentação e que está sempre com a gente aqui também no nosso canal. Vanessa, boa tarde primeiro para você. Vamos lá. Boa tarde, Rafaelzito. Você apresentou aqui Kaká Bizoc, mas eu tô vendo o Papai Noel. Cadê o presente, Papai Noel? O presente é o prêmio Saque Viagem. Ô, Papai Noel, a economia tá tão ruim assim, Papai Noel. Boa tarde, Kaká Bizoc, Rafaelzito, companheiros do ano. Gurja, do canal Vôlei Brasil, a gente acompanha tanto, né, Gurja? E trabalhamos juntos durante os Jogos Olímpicos. O Gurja esteve aqui com a gente no nosso canal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E Marcelo Francoviac, que entende tudo aí de voleibol masculino, voleibol francês, está no país campeão olímpico. Obrigada, Marcelo, também por você estar com a gente. Como que tá esse ano lá no voleibol no voleibol francês, na França, né, depois da conquista olímpica do time do Laurent Tilly? Bom, em primeiro lugar, Rafa, Kaká, Gurja, Vanessa, é um prazer enorme de estar conversando com vocês numa emissão tão conhecida e que fala tanto de vôlei do mundo inteiro. Então, assim, a saudade que eu tenho é imensa, né? Mas minha vida está sendo feita nos últimos anos toda aqui na Europa. Está existindo um boom, né? Realmente, a medalha olímpica ela provoca um boom de frequentação, ou seja, muitos licenciados, né? Mas o voleibol, infelizmente, na França, ele não está ainda entre os primeiros esportes. Aqui a gente tem na sequência o futebol, o rugby, o basquete, o tênis, o handball e aí temos o voleibol. Né? Então, para você ter uma ideia, vários clubes estão recusando a entrada de novos aderentes porque não tem espaço físico. Né? Como a gente vive um inverno muito forte no hemisfério norte, não dá para praticar em quadra adaptada, tem que praticar em quadra fechada, com ginásio com aquecimento e tudo mais. Então, como a concorrência com os outros esportes de sala é muito grande, a gente acaba limitando isso. Mas está existindo a presença de alguns campeões olímpicos. Aqui, por exemplo, eu estou dirigindo o Kevin Tilly, né, filho do Laurent Tilly. O meu manager era o manager da equipe da França, que é o Pascal Foussard. Tem o Le Goff, que está, também o Bultor, que também está no campeonato. Então, acaba que, por exemplo, na nossa casa aqui, a gente tem uma média de 3 mil pessoas por jogo. Né? Então, bilheteria que dá para o clube, se não tem televisão direta ainda, está começando, é uma coisa bastante incipiente, mas tem transmissão de todas as rodadas via internet de boa qualidade, coisa que o Gurja está conseguindo fazer com muita qualidade aí também no Brasil. Enfim, a gente está se virando da melhor maneira possível. Eu tenho insistido muito que é necessário fazer um trabalho de marketing para daqui a 3 anos, porque é Paris 2024. O voleibol caiu literalmente no gosto da população francesa. Então, esses centros que têm times tradicionais é muito público, né? Muito público, é casa cheia o tempo inteiro. E a gente teve há 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás, a gente teve um jogo contra Chaumont, que é o Silvano Prandi, que é o treinador, ele professore, né, do italiano que está lá há muito tempo. A gente fez um 3-0 contra eles lá em Chaumont, e com televisão às 3 horas da tarde de um sábado. Pô, bombou, a audiência bombou, entendeu? Então isso dá um alento para que agora, na sequência, aí a gente ainda, até as finais do campeonato, consiga ter um canal aberto, né? Nossa, que bacana, hein? E tem essa questão também, né, Kaká Bizoc, além de serem campeões olímpicos, de ter dado esse boom, ainda o ciclo é deles, né, na casa deles, né, Paris 2024. Oi, todo mundo. Gurja, Marcelo, obrigado aí pela presença. Vanessa, Rafa, companheiros do ano todo, fechando esse novo ciclo. Prazer estar aqui para falar disso tudo e agradecer a presença aí do Gurja e do Marcelo, que vão engrandecer esse debate aí. Eu tenho certeza que vai provocar polêmica. E Gurja, como que você avalia esse ano do voleibol masculino 2021? Foi bem intenso lá no canal Vôlei Brasil, N Sports, também foi bem intenso no calendário de seleções. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez o convite, por mais uma vez poder botar a carinha aqui na plataforma do Saque Viagem, vocês referência. Para mim
Um minutinho, Gurja, para mim o seu som sumiu. Para você está funcionando legal? Tá Para mim tá normal. vindo normal. Ah, então é o meu microfone, meu fone. Desculpa, Gurja. E agradeço. Obrigado, Kaká. Obrigado, Rafa, Vanessa. Marcelo, prazer você aqui conosco também, engrandecendo essa resenha. Cara, eu gosto sempre de ver o copo meio cheio. Enfim, para mim, independente de todos os percalços, todas as dificuldades, mantivemos um voleibol de alto nível, seguimos em pandemia, os protocolos dentro do possível funcionaram, tudo era um teste, tudo era novo, então foi se avaliando os procedimentos e se realmente eram os procedimentos seguros a seguirem. Eu acho que encontraram esse espaço para que as competições transcorressem dentro da melhor condição possível. Isso, para mim, já é um fator muito, muito benéfico dentro da modalidade. Eu acho que a Superliga é um produto que vem crescendo. Eu falo isso porque a parceria com a N Sports e a Confederação Brasileira, criação do canal Vôlei Brasil, já pela 3ª temporada, traz todos os jogos, traz a possibilidade de transmissão para todos os jogos, né? A gente se comprometeu a todos os jogos que não forem transmitidos pelo Grupo Globo, que é o detentor do direito de imagem e de transmissão da competição, serem transmitidos. Isso já pela 3ª temporada vem sendo cumprido, e eu sei para o clube de médio e pequeno investimento o quão importante é esse jogo aparecer, né? Você está numa situação pandêmica em que os ginásios estão vazios e o seu produto não aparece em lugar nenhum. Qual é a vantagem de um patrocinador? Qual é o retorno imediato de um patrocinador, né? Então, eu vejo um grande passo, e que a pandemia acelerou essa aceitação, né? A gente pensar em streaming, a palavra streaming há 3 anos era pouquíssimo conhecida. Hoje, quem não assistiu uma live, ou quem até mesmo não fez uma live, está meio que fora da bolha, né? Então, eu acho que a pandemia acelerou esse processo de aceitação e mostrou que o caminho, assim como o Marcelo disse lá na França também, as transmissões por streaming crescendo na competição, eu acho que é algo que veio para ficar, é uma maneira acessível e, de certa forma, bota todo mundo na janela. Para mim, isso é fundamental. Tecnicamente falando, eu continuo achando o nosso voleibol, a nossa Superliga, um dos melhores campeonatos do mundo, mais equilibrados, com mais possibilidades dos times pequenos vencerem os times grandes. A gente vê isso não só na fase de classificação, como a gente presenciou também nos playoffs, né? Pela primeira vez na história, um 8º lugar derrubando o primeiro, no cruzamento olímpico da Superliga, Sada Cruzeiro com o extinto Itapetininga, né, que agora é em São José. Então, isso para mim é um fator também de muito atrativo na competição. Tem sim os grandes destaques e quem vem para protagonizar, mas esses protagonistas sofrem para vencer quem busca esse lugar ao sol. Para mim também é um fator que a pandemia trouxe, né? A gente viu uma desvalorização da moeda, grandes jogadores sendo atraídos pelo mercado internacional, pelo câmbio, isso para mim é muito claro, e isso oportunizou jovens atletas, jovens jogadores que demorariam ainda um certo período para encontrar o seu lugar de destaque numa equipe na Superliga, a serem obrigados a protagonizar. A equipe teve que acreditar num atleta de 18, 19, 20, 21 anos, que a gente sabe que ainda é um atleta em formação, né? Atletas em condição de disputar competições das categorias de base, protagonizando na Superliga, isso é um movimento que acelera muito também esse fator renovação, esse fator novidade, né? Então, para mim, eu volto a dizer, gosto de olhar o copo sempre meio cheio, e dentro de todas as dificuldades, a gente tem entregado um voleibol excelente. Boa, Gurja, perfeito. Vanessa, vamos começar a eleger nossa seleção aí para ver o que os nossos especialistas vão achar primeiro da escolha dos nossos aqui fãs de vôlei do Saque Viagem, né? A gente teve um filtro, vários jogadores, e a galera foi reduzindo, e aí a gente vai comentar vencedor, vai comentar sobre categoria por categoria, né? Então, tem muita gente, os 2 convidados aqui de baixo, não tem como não ter melhores especialistas do que eles, né? Um tá lá fora acompanhando de perto
os gringos que a gente vai selecionar aqui. O Gurja também faz todos os jogos da Superliga e está sempre de olho pelo canal Vôlei Brasil. Então, tá top hoje aqui a nossa bancada, Vanessa. É isso mesmo. E tem Kaká Bizoc, o nosso super especialista. Deixa eu só explicar como que funcionou esse prêmio, então, Saque Viagem Melhores do Ano 2021. Nós aqui fizemos uma curadoria de 6 nomes para cada categoria. A nossa audiência, os fãs de voleibol, fizeram a votação, né? Votaram, então, nessas categorias, e aí a gente vai trazer aqui para vocês os 3 finalistas e o campeão, ou os campeões, caso a categoria seja de dupla, os campeões de cada categoria. Vocês, Kaká Bizoc, Rafaelzito, Gurja e Marcelo Francoviac, fiquem à vontade de discordar aqui dos resultados. Vou contar uma historinha aqui de bastidores. O Gurja me perguntou, mas eu preciso concordar com tudo? Porque eu já discordei de uns nomes aí. Eu falei, não, Gurja, fique à vontade, traz o seu olhar aí. Gurja vai colocar fogo no parquinho hoje, ele me prometeu, hein? Fica à vontade, Gurja, nas gravações que a gente tem feito, eu já tomei cornetada dos fãs de vôlei, porque eu também fiz lista, aí é difícil, viu, acertar. Eu vou te falar que unanimidade no voleibol são raras. Eu acho que eu cito a Fofão agora aqui. É uma unanimidade. Se alguém conseguir citar outra aí... né? Kart Kirali, como jogador. Como jogador. Como jogador, bem lembrado. Se bem que depois que ele ganhou os Jogos Olímpicos, a popularidade dele aumentou um pouquinho. Mas vamos lá, então, a primeira categoria, levantador. A gente dividiu as categorias em Brasil e estrangeiros, os gringos, né? Então a gente vai começar pela categoria Brasil. Hoje a retrospectiva é especial do naipe masculino. E amanhã vocês vão ter o conteúdo aqui do naipe feminino, a retrospectiva do naipe feminino no nosso canal. Então bora começar. Quais foram os levantadores aí que os fãs de vôlei aqui do Saque Viagem escolheram? Bora lá. Bora lá. 3 nomes, então. Melhor levantador brasileiro de 2021. Esses são os finalistas. Bruninho, Fernando Cachopa e o William. 3 figurinhas aí que eu acho que se a gente resgatar os melhores levantadores brasileiros de 2020, acho que foram os mesmos nomes. Kaká Bizoc, preocupa essa falta de renovação ou eles realmente são os caras? Olha, Vanessa, a gente tem um aí subindo a montanha, o outro no topo da montanha e o outro descendo a montanha, né? Então, a gente falar em melhor aí, se a gente for pensar cronologicamente, é o Bruno. O Bruno está, né, se mantendo ali no patamar. O Cachopa fez uma ótima temporada, não foi a final da Superliga. Quando a gente fala de votação também, a memória mais fresca é o que está mais próximo, né, que leva a gente, às vezes, a fazer algumas escolhas. Então, a gente teve, nesse ano, a Superliga já terminada e a Superliga em andamento. Então, se a gente for pensar, o Cachopa ficou no meio do caminho na Superliga, né? O Bruno chegou na Olimpíada, titular da seleção brasileira. O Cachopa não conseguiu incomodá-lo. O William já está administrando o final da carreira, joga uma partida, deixa outra para o Everaldo jogar. Então, nós temos 3 situações bem diferentes. Eu acho que o Bruno, nesse trio aí, acaba sendo realmente o melhor levantador do Brasil no ano. Então, Kaká escolheria o Bruno como o melhor do ano. Eu quero saber, então, agora do Marcelo Francoviac. Para ele, qual dos 3 aí foi o melhor de 2021? Marcelo, você trabalhou com o Bruno, né, no RJX. Com o William, você trabalhou no Mini? Na seleção brasileira. E o Fernando Cachopa, você trabalhou em algum time do Sul? Na seleção brasileira também. Não. Enfim, o Cachopa, para mim, eu não concordo completamente com o Kaká no sentido de que ele não incomodou. Acho que ele poderia ter incomodado mais, no bom sentido, na Olimpíada. Eu acho que a bola do Cachopa na entrada para o Leão, ela poderia ter mudado o rumo daquela semifinal, no 19-12, entendeu? A gente foi muito mal ofensivamente, e eu não estou culpando o Bruno por isso, mas a gente foi muito mal ofensivamente naquele momento. E o Bruno talvez tenha um pouco menos de acerto do que o Cachopa tem em relação ao Leal, por exemplo. O
Cachopa jogou muito tempo com o Leal no Sada, né? E eu acho que uma substituição por uma rodada de bola naquele momento poderia realmente ter feito a diferença e ter colocado o Brasil na final. Mas, enfim, eu concordo no sentido de que o Bruno é o cara que tem permanecido. Acho que se o Minas tivesse vencido a Superliga, o William seria o escolhido, né? E tá na hora do Minas voltar a vencer a Superliga. Né? Eu fiquei feliz com a final. A última medalha que o Minas tinha tido de Superliga estava lá em 2011, quando eu estava com o Minas. Então é um clube que é muito importante na história do voleibol brasileiro para ficar sem um título tanto tempo. O feminino já está voltando aí, dominando os debates, né? Mas enfim, talvez se a votação fosse logo após o Campeonato Mundial agora, que o Cachopa jogou pra caramba, jogou muito, né? A gente tivesse alguma vantagem, mas é óbvio que pesa o fato dele não ter ido para a final da Superliga e ter, a sua equipe ter sido eliminada, né, nas quartas pelo então Itapetininga. Mas enfim, concordo que o Bruno é atualmente ainda o melhor levantador do Brasil, porque ele se situa nesse meio termo. Eu costumo dizer muito para as pessoas que falam para mim sobre o Bruno, sobre a importância do Bruno. Eu não acho que o Bruno seja o melhor levantador do mundo, mas eu acho que o Bruno está entre os melhores jogadores de voleibol do mundo. Perfeito, Marcelo. Boa definição. Acho que todo mundo olha o Bruno muito com esse olhar mesmo, né? De que além de levantador, ele é completo, né? Ele consegue ajudar o time de diversas formas. Gurjo, o Marcelo comentou sobre a questão do Cachopa aí no Mundial de Clubes, aí eu ia te perguntar sobre isso, né? Se isso poderia interferir de certa forma, porque talvez ele não tenha feito um começo de ano tão bom, mas ele terminou com a melhor amostragem ali, né? Aquele Mundial de Clubes, inclusive, eleito o melhor levantador. Exatamente, né? Eu acho que não. O único jogador que eu eximo de culpa naquela eliminação na Superliga anterior, nas quartas, foi o Lopes. Para mim, o Lopes jogou muita bola, jogou na ponta, não renderam na saída, ele foi para a saída e rodou bola na saída. O resto, todo mundo ficou abaixo. Falando dos levantadores, não tem como mencionar outros três. Para mim, levantador, o que põe a bola em melhor condições para os atacantes é o William. Entre os três disparados, o que levanta melhor é o William. O que tem a melhor visão de jogo, o que tem mais malemolência, o que consegue induzir o adversário com uma simulação de um gesto técnico e na ação, na tomada de decisão, executar totalmente outra situação. O William é diferenciado. Como jogador, não tem como dizer que o Bruno não é o mais completo, o mais vitorioso. E para mim, sim, segue sendo o melhor levantador brasileiro, mesmo não tendo uma temporada espetacular. O Bruno foi campeão da Superliga, o Bruno recentemente foi o MVP do Sul-Americano, melhor levantador do Sul-Americano, volta a jogar na Itália numa máquina de time, protagonizando, capitão, mas não teve um ano espetacular, né? A Liga das Nações mascarou muita coisa, né? O Brasil se portou muito bem na VNL, foi muito bem, foi campeão, mas não apresentou o voleibol esperado nas Olimpíadas. E aí, eu já vou botar o primeiro isqueirinho aqui. O Cachopa tinha uma situação muito declarada a acontecer para, de fato, realmente ele ganhar experiência olímpica nessa última convocação. E pouco se utilizou do Cachopa. Assim como o Marcelo falou, numa situação emergencial, numa bola que poderia ter modificado a situação. Não é culpa dele, porque ele não pode sair correndo e pegar a placa e entrar na quadra, ele precisa ser chamado para entrar em quadra, mas foi pouco utilizada as peças de reposição da seleção brasileira que lá estavam para resolver e fazendo parte de uma engrenagem de uma maneira muito declarada. Então, se fosse para utilizar dessa maneira o Cachopa, eu sou do time que deveria ter levado o William, porque ele sim poderia, então, numa situação emergencial, mudar uma situação. Então, já é meu primeiro isqueirinho aí. Nada contra o Cachopa, muito pelo contrário, um levantador de muita personalidade, que, na minha opinião, conquistou a vaga dele na seleção brasileira e antes mesmo até de uma afirmação no Cruzeiro. No Sada Cruzeiro ele ainda era bastante questionado, ainda vivia à sombra de um William que não fazia mais parte do grupo, de toda essa responsabilidade, enfim. Mas o Bruno, mesmo não tendo um ótimo ano, segue sendo a referência na posição, sem sombra de dúvidas. Vamos então, Rafaelzito. Mal começou o programa e Rafaelzito está mutado. Vamos aqui para o resultado dessa votação. Os finalistas, então, da categoria Melhor Levantador Brasileiro de 2021, Bruninho, Cachopa e o William. E a nossa audiência escolheu
Bruninho com 46,2%. O Cachopa ficou na terceira posição com 23,6% e o William 26,2%. Então aí o resultado dessa primeira categoria. Boa, merecido aí nossa audiência, belos votos, Bruninho quase somando os dois, quase não dá o Bruno, né? Então o Bruno tá ainda com a galera gostando muito da atuação, gostou muito do que ele fez em 2021. Vamos então para a categoria melhor oposto do Brasil. Entre a gente na lista inicial, né, que os Golden Setters votaram, tínhamos Darlan, Felipe Roque, Franco, Leandro Vissotto, Renan Buiatti e o Wallace. Então, os finalistas dessa categoria melhor oposto do Brasil são o Wallace, Darlan e Franco. Kaká Bizoc, te surpreende os nomes aqui do Darlan e do Franco entre os finalistas? Então, entra aquele negócio de estar mais fresco na memória. O Franco está fazendo um ótimo começo de Superliga, mas ele não foi tão bem no restante do ano, né? Na Superliga que acabou esse ano. O Darlan é uma revelação, agora aparecendo, agora que o SESI está jogando com ele, ele já veio como o maior pontuador da Superliga, é verdade, mas ele está tentando se firmar, é um ótimo oposto, mas precisa ainda passar por um período de afirmação. Então, diante dessa análise aí mais um pouco cuidadosa, né? Apesar de não achar que o Wallace esteja no melhor da forma física dele, apesar de achar que o Wallace ainda não está em final de carreira, visto o Mundial que ele fez pelo Sada Cruzeiro. Em relação aos dois, em relação à participação do Wallace na Olimpíada, que também não foi um espetáculo, né? Foi muito questionado, muitas vezes deixou a desejar, o Wallace ainda decide, o Wallace é referência e ainda não largou o osso, né? Então, eu vejo aí o Darlan e o Franco, apesar da idade, ele precisa mostrar que ele está hoje no melhor da carreira dele, né? É o melhor oposto hoje, eu acho, hoje. Entre os três é o Franco, mas... Não sei, eu fico em dúvida, viu, Vanessa? Sinceramente, porque eu não acho que o Wallace esteja numa fase sublime. O Wallace está alternando bons, maus jogos, ele sai às vezes, ele termina o jogo com 4 pontos, 6 pontos. Fico muito em dúvida aí, mas eu não quero ser influenciado por um momento, que é o início da Superliga, que a gente vê o Franco um pouco melhor que o Darlan. Os dois estão com mais saúde que o Wallace. Sinceramente, eu fico em dúvida. Eu não sei. Se você fosse o manager, Kaká, se você fosse o manager, qual seria o oposto que você contrataria? Free budget, free. Eu contrataria, se eu fosse o manager do Palmeiras, eu contrataria o Darlan por causa do investimento de longo prazo. Entendi. Eu estou em dúvida, sinceramente. Eu não consigo afirmar que o Wallace foi o melhor do ano, porque ele não fez uma boa Olimpíada, ele não está como o Wallace dos outros anos, mas ainda acho prematuro a gente falar que Darlan é o cara do ano. Deixo a minha opinião aí em aberto. Obrigada, Kaká, obrigada. Talvez seja uma posição... o Gurja, eu vou chamar o Gurja agora... Porque o Gurja também, essa é uma posição que eu ouvi dizer que o Gurja também tá pistola. Vai colocar fogo no parquinho aqui. As duas primeiras ele já tá pistola, imagina o decorrer do programa, hein, Gurja? Não, eu não tô pistola nada, eu respeito a opinião da rapaziada. Eu só tenho uma visão um pouco mais clara, eu acho, menos clubista ou um pouco mais abrangente do que a rapaziada tem imaginado. Mas eu concordo com o Kaká. O Wallace é a referência, acaba de ser o melhor oposto do Mundial, um jogador que decide. A Liga das Nações muqueou, ele estava ali, a responsa é do Alan, né? Então, Alan e Roque, vamos ver quem que vai brigar para ir, eu já estou garantido. Então,
ele veio de uma temporada na Turquia bastante sem brilho ali, nada espetacular, e a Olimpíada realmente não foi algo que ele saiu de lá dizendo, chega, eu não quero mais a seleção, estou saturado disso. Mas ele voltar ao Brasil foi algo que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, e ele transparece uma alegria gigantesca de voltar a atuar no Brasil, de defender as cores do Sada Cruzeiro. Isso fez muito bem para ele. Claramente fez muito bem. Ele virou a chave. A temporada 2021 para ele quer esquecer. Para ele foi muito ruim. Ele foi muito criticado. Ele tomou alguns posicionamentos e que acabou respingando nele também. Enfim, coisas extra-quadra que, na minha opinião, o deixaram, sim, numa situação um pouco vulnerável em quadra. E aí, quando você não está muito feliz fora de quadra, dificilmente você estará feliz dentro de quadra. Então, eu acho que o Wallace recupera o bom voleibol dele, continua sendo, a referência, um ídolo, uma máquina de pontuar, mas, para mim, o Franco, não só pelo que fez, a gente tem que analisar 2021. 2021 foi um ano que o Franco veio de Blumenau, numa temporada de afirmação, uma temporada muito boa, em que ele protagonizou com a camisa catarinense, botou a equipe nos playoffs, fez um retorno espetacular, rodando muita bola, e a chegada dele em Guarulhos botou o Guarulhos num patamar que eles buscaram na temporada passada. O Guarulhos hoje é uma equipe muito bem estruturada, uma equipe que tem um comando técnico muito organizado, jovial, que tem uma visão muito abrangente da modalidade, um gestor muito aplicado em conhecimento, não só no projeto dele. E eu vejo o Franco hoje, se for para dizer quem é o melhor oposto em atividade no Brasil, Franco. Para mim, fisicamente ele está voando, ele passa um mamilo da rede para bloquear, gente. Na moral, parece uma rede de infantil, 2,24 m. Tá sacando, tá bloqueando, tá defendendo. É um cara grupo, é um cara que passa essa harmonia, é um líder técnico para o grupo. Então, na minha opinião, o Wallace, num contexto geral, ainda é muito maior do que a história que o Franco tem no voleibol, mas atualmente, no ano 2021, pegando de janeiro, hoje é 23 de dezembro, o Franco teve um ano 2021 melhor, mesmo não participando de campeonatos internacionais com a seleção. Eu hoje vejo o Franco um pouquinho acima do Wallace. Sobrou para mim, né? Sobrou para mim, boa. Então, bora lá. Marcelo. O Kaká ficou em cima do muro, do muro, o Gurja foi de Franco, e agora para você. É legal de ver que as histórias se cruzam, né? Então, por exemplo, o Franco foi atleta do Kaká em Campinas, né? E eu lembro de uma partida que nós jogamos em Minas, nós perdemos 3-2, o Minas perdeu para o time do Kaká lá na temporada 2010-2011, um 3-2, e que o Franco, ele foi simplesmente imparável, né? Aquela coisa de bater por cima de todo mundo. Então, acho que há muito tempo o voleibol brasileiro esperava do Franco isso que ele está dando, né? E aí vou contar um segredo para vocês, né? E contando esse segredo, antes de contar o segredo, eu fico perguntando, o Abuba e o Alan estavam na lista também? Não estavam na lista, pois é. E aí a questão é essa que o Gurja acabou de falar, a atuação no Brasil ou brasileiro, porque eu acho tranquilamente que tanto o Alan como o Abuba mereceriam estar nessa lista, tu tá entendendo? Eu diria que o melhor oposto de 2021 que eu vi foi o Alan da Liga das Nações. O Alan das Ligas das Nações, ele colocou uma dúvida desse tamanho na cabeça da Comissão Técnica da Seleção Brasileira para ver quem jogaria a Olimpíada. E talvez nós tivéssemos tido naquele momento, que ele ainda estava conseguindo levar adiante o problema no pé dele, um resultado diferente. Mas enfim, aí são conjecturas, né? Concordo plenamente com o que o Gurja falou. Acho que o Wallace, ele redescobriu o prazer de jogar. Fiquei impressionado com o que ele jogou aí na final do Mundial,
né? Ele reeditou atuações de 5, 6 anos atrás, né? No auge da carreira dele no Sada, né? E acho o Darlan uma grande aposta, sinceramente, mas não considero o Darlan no nível desses outros nomes que estão aí. E acho que a Buba deveria ser olhado com um pouco mais de carinho, né? Porque ele fez um campeonato italiano e a equipe do Vibo surpreendeu demais, né? No ano passado, né? Com ele, com um conjunto muito grande. Ele foi realmente muito bem, o que fez com que eu contratasse ele para o Tour e o pessoal de Tour aqui queria. E na lesão do Abuba, nós contactamos o Franco para perguntar, porque aqui na França a gente tem a possibilidade do Joker, né, médico, assim, né, o Coringa médico. Então, nós tínhamos essa possibilidade e aí o Franco falou para mim, fui super sincero, Marcelo, eu estou muito bem, eu estou muito bem onde eu estou, o pessoal de Guarulhos está contando comigo, eu não tenho a menor intenção de voltar para a Europa, ele já tinha jogado no Paris, né? E eu achei de uma coerência correta, falei, olha, tá tudo certo, cara, parabéns, toca a ficha. E com tantas lesões de opostos, né? E com a desistência do Wallace, da seleção brasileira, que eu achei bastante avançada, digamos assim, não vou dizer precipitada, mas o Wallace eu acho que ainda teria alguma coisa para dar. Talvez o Franco entre no radar do Renan, aí da comissão técnica, eu acho que ele tem tudo para isso, mas eu voto sinceramente no Wallace, apesar dos pesares, e acho que as bolhas prejudicaram muito o Wallace. O Wallace é um cara que é muito família nesse momento, né? Viveu fora do Brasil, ficou na Turquia, ficou na bolha de Rimini, depois ficou na bolha de Tóquio, ficou muito tempo sem ver a família, eu acho que isso pesou demais na performance dele lá na Olimpíada. Perfeito, Marcelo. Eu vou até te falar, essas listas são sempre muito polêmicas em relação ao Abuba, né? Eu costumo criticar muito isso nos programas que a gente faz aqui, inclusive os Golden Sets, né, os programas, que a gente às vezes não só comentaristas, mas às vezes eu vejo que até muitos técnicos brasileiros não olham muito com carinho para essas ligas estrangeiras, se não for a Itália, né? Então, e o Abuba fez uma grande temporada assim pelo Vibo Valentia, e o próprio Alain, acho que os dois acabaram ficando de fora muito porque eles não jogaram por muito tempo, né? Em alto nível. O Abuba acabou se lesionando agora, então teve essa quebra na questão do ritmo de jogo dele. No Vibo Valentia ele foi muito bem. E o Alain, no Sada Cruzeiro, no primeiro semestre, ele não foi tão bem, né? Aí na seleção teve a Liga das Nações, e aí agora no segundo semestre ele também não jogou por muito tempo, né? Até teve a questão da lesão, inclusive a rescisão com o time russo lá. Então é muito por isso também, né? Acho que até dentro do que o Guru já falou, o Franco, acho que de janeiro a janeiro, talvez. Sim. Eu só queria provocar o Gurja, porque eu acho assim, Olimpíada para mim é mais ou menos como Copa do Mundo do futebol. Quer dizer, se o Parreira não tivesse levado o Romário em 94, acho que a gente não ganhava a Copa do Mundo, né? Quer dizer, então o momento do jogador é tudo muito próximo, tudo, né? Quer dizer, daqui a pouco nós vamos falar de centrais. O momento do Flávio talvez não tenha sido tão bom ali na véspera da Olimpíada, mas o que o Flávio deu à seleção brasileira há um ano atrás, entendeu? Me daria essa plena condição de que o Flávio poderia, sinceramente, resolver situações importantes lá na Olimpíada. E eu acho que o Alain e o Cachopa, eles infelizmente sofreram um pouco dessa situação, e eu não tenho juízo de valor, mas tem a questão da interpretação de como uma comissão técnica ou um treinador pensou a situação do time de uma forma geral, porque eu acho que ambos poderiam, com certeza, essa dupla de jogadores, ter dado mais do que eles deram nos Jogos Olímpicos. Perfeito. Não discordo de uma vírgula e até acrescento, não só os dois, mas quer mais o Isaac, o que o Isaac poderia ter feito nessa Olimpíada, e a oportunidade se apresentava e não era efetivada, né? Então, claro, a gente de fora, com a corneta na mão, sentado no sofá, com a barriga suja de pipoca, é muito fácil analisar, né? Mas fica a pinchada aí, sim. Vamos ao resultado, então, dessa categoria. Eu acho que o Marcelo Francoviac, o Francoviac, acho que acertou, hein? Foi junto com a galera. O Wallace, 41,9%. Então, vencedor da categoria melhor oposto do Brasil. O Darlan ficou em segundo lugar, 18,4%. E o Franco, a defesa aí do Gurja, ficou com 17,3% na terceira posição. E já que vocês estão falando, então, de central, vamos entrar nessa categoria.
melhor central do Brasil em 2021. Tivemos inicialmente 6 nomes, né? Flávio, Barreto, Isaac, Lucão, Matheus Pinta e Maurício Souza. Mas aqui temos então os finalistas com Flávio, Isaac e Lucão. Então vamos começar pelo Kaká Bizoc. Kaká, o que você achou dos finalistas e para você qual foi o melhor, os 2 melhores centrais da temporada do ano 2021? Eu acho que nós temos um central, que é o Lucão, e os outros tentam chegar próximo ao Lucão, né? A diferença entre o Lucão e os outros jogadores de meio do Brasil é um negócio impressionante, na minha opinião. Então, o Lucão é um dos titulares. E o Gurja começou a fazer uma análise que eu também estava pensando quando a gente fosse entrar nos centrais. Faz tempo que o Isaac está para ser esse segundo nome, mas ele não consegue se firmar, né? Ele tem um potencial de ataque muito bom, mas ele passa jogos inteiros sem conseguir achar os atacantes adversários. O Flávio, como o Marcelo bem lembrou, fez temporadas anteriores que mostrava que ele seria o cara, e aí ele caiu esse ano. Então, a minha escolha é Lucão. E entre os dois, eu fico com o Isaac. Perfeito, Kaká. Agora vamos pro Marcelo. Deixa eu começar. Joga a bomba pro Gurja. O Marcelo tem finalizado sempre, né, Marcelo? Vai você agora. Completamente de acordo, acho que o Lucão é impressionante o que ele fez na Liga das Nações, o impressionante o que ele jogou no bloqueio. Ele não é para ser um central de bloqueio e ele foi o melhor disparado de bloqueio na Olimpíada, né? É impressionante como o Lucão ele consegue ainda achar motivação para eventos como a Olimpíada, e ele já se colocou à disposição. Eu espero sinceramente que ele consiga se cuidar e ter bastante saúde, porque é impressionante, ele é muito respeitado. Lamento demais o que o Flávio viveu nessa temporada na Polônia, porque o Flávio, logo depois da Copa do Mundo do ano passado, ele chegou na Polônia arrebentando, né? E ele não conseguiu dar sequência, ele se entendeu corretamente com o Cavana, que é o levantador argentino, mas depois perdeu a mão ali, o Cavana jogava há pouco com ele, e ele não conseguiu na seleção representar aquilo que tinha representado uma temporada anterior, mesmo que eu acho que ele poderia brigar muito com o Maurício Souza na seleção, mas isso é uma opinião minha, e eu concordo um pouco no potencial do Isaac, sem ainda, infelizmente, essa efetividade, né, para se tornar o cara que vai fazer uma sombra para o Lucão. Então eu acho que esse segundo lugar de central no Brasil ainda está aberto, né? O Pinta aí está chegando, enfim, mas o Lucão indiscutivelmente para mim o melhor. Rafaelzito, você está mutado. Vamos ouvir a opinião agora do Gurja. Bora, Gurja. Ô, Rafa, tem que cobrar uma caixinha do estagiário aí que tá te mutando. Nossa, aí. Eu vou ter que pedir música, já foi a terceira aí, mas tudo bem, vamos em frente. Bom, o Lucão é unanimidade, não tenho o que falar, é a referência nacional na posição e quiçá mundial, é muito respeitado, é um central que saca, bloqueia, ataca, é a bola de segurança, tá bem acima, e também pela constância, né? O Lucão tá bem acima faz muito tempo. E também porque apresentou nas Olimpíadas, porque ficou aquele lance de que podia ter sido mais. E o Lucão, ele apresentou o esperado, não foi o espetáculo, de certa maneira, como ninguém foi, mas ele foi o mais regular, ele foi o mais constante, né? Então, para mim, está disparado na frente o Lucão. Eu sinto falta de um nome desses selecionáveis aí, o Otávio. O Otávio, para mim, é um nome que não pode não estar entre os 6 melhores centrais do Brasil. Não sei quem que vai sair aí, se é o Pinta que está chegando agora, se é o Barreto que ainda busca afirmação, inclusive não tem conseguido ser titular nem em Campinas, né, que é o clube dele. O Judson chegou com muita personalidade no meio de rede campineiro, então o Barreto está com dificuldades físicas também, há pouco passou por um resfriado mais forte que o debilitou, enfim. Mas eu acho que o Otávio tem que estar aí pelo menos entre os 6 melhores. E o Isaac, cara, ele vai muito alto, ele tem um saque muito quente, muito se fala do bloqueio do Isaac, que às vezes aparece muito e às vezes ele está ali caçando borboleta, não encontra ninguém. Mas na Liga das Nações, me corrijam se eu estiver enganado, foi o melhor bloqueador do Brasil na competição.
houve muita variação, né? Houve ali um rodízio bastante grande dos jogadores, porque também buscava se encontrar os 12 ideais para as Olimpíadas, e ali era o momento de afirmação ou de conquistar essa vaga que ainda estava em aberto em algumas situações, e para mim, no meio de rede, era a maior disputa, era a maior dificuldade de encontrar ali os 3, vai levar 4, vai levar 3, como é que vai fazer? Mas fica para mim, então, o Lucão disparado lá em cima e um segundo lugar bastante à frente também para o Isaac. Obrigada, Gurja. Vamos então ao resultado aqui. O Lucão é unanimidade, né? Inclusive entre os fãs de voleibol aqui da nossa audiência. Lucão, 83,6% primeiro lugar. E o Isaac ficou então na segunda posição, 67,6%. O Flávio em terceiro com 20,7%. Muito provavelmente pelo que ele não conseguiu fazer na seleção, né? Como o Marcelo Franco-Koviak trouxe aqui, ele teve uma participação mais tímida na seleção brasileira e acabou até cortado do time olímpico. E só completando, né, o que o Guru já falou, o Isaac realmente foi o brasileiro que liderou, assim, entre os brasileiros, o bloqueio na Liga das Nações. Então, muito se fala disso nele, né? Então ele está, digamos, evoluindo, né? Em alguns campeonatos, mostra boas marcas neste fundamento. Vamos para a próxima categoria, melhor ponteiro do ano entre os brasileiros, né? A gente teve, então, numa primeira lista, Douglas Souza, João Rafael, Leal, Lucarelli, Maurício Borges e Vacari. E agora temos os 3 finalistas com Douglas Souza, Leal e Lucarelli. Escolha aí da nossa audiência. Kaká Bizoc, os 3 jogadores brasileiros que estiveram em Tóquio. Talvez o jogador com mais condições aí de ser o melhor seja o Douglas, né? Pela condição física, pelo potencial técnico, mas o Douglas eu acho que não conseguiu chegar no mesmo nível de regularidade do Lucarelli e do Leal. Tivemos partidas importantes em que principalmente o Leal não foi bem, né? O Lucarelli manteve ali mais uma constância de rendimento, mas o Douglas sempre, né, chegava, fazia boas partidas, mas não conseguia se firmar como titular. Então, pela campanha do Brasil ao longo do ano, né, e mais do que o rendimento nos clubes, eu acho que Lucarelli e Leal são os 2 melhores. Perfeito, Kaká. Vamos agora para o Marcelo, então. Marcelo Francoviak, sua vez, sobre os ponteiros. Lucarelli, impressionante o que ele conseguiu fazer depois da lesão, sinceramente. Lamento que ele tá lesionado novamente agora, parece uma lesão séria, né? O bíceps. Lamento pelo Douglas também, eu estava na seleção brasileira ainda no Mundial, o Douglas estava na lista dos 6 melhores jogadores do Mundial, né? A diagonal de ponta do Mundial foi Kubiak e Douglas, né? E acho que ele não conseguiu, enfim, suportar tão bem a pressão, e entra a escolha e a pressão da chegada do Leal, efetivamente, na seleção brasileira, que num primeiro momento o Renan dizia que não teria interesse de fazer jogar Lucarelli e Leal juntos, mas a seleção brasileira, essa atual comissão técnica, se rendeu ao que está se fazendo no mundo, né? Quer dizer, se mantém um líbero com muita condição de segurar o viagem, e se tem uma possibilidade de bola alta ali, com passe quebrado, né? O Trentino, há 10 anos atrás, fez isso, e a gente sempre tinha ponteiros muito especialistas de passe, e hoje já não é mais o caso. O cara é um global, que ele é razoável de passe, mas ele se vira muito bem em saque, bloqueio e ataque. Então, os 2, Leal e Lucarelli, eu acho que são as escolhas fundamentais nesse momento, mas Lucarelli é impressionante o que ele consegue fazer ainda, apesar dele continuar freguês do Sada, né? Veio para o Brasil, continua freguês mais uma vez, mas é Lucarelli para mim. A consistência em alto nível do Lucarelli é realmente impressionante, né? O ano inteiro, você olha para os outros 2, você destaca alguns bons momentos, altos momentos assim, mas o Lucarelli você consegue talvez ver o ano inteiro jogando nesse nível. Concorda, Gurja? Concordo sim. Para não falar que concordo com tudo, discordo também. Falta um nome para mim aí nesses 6 somados os meses de 2021. O Rodriguinho não pode não estar entre os 6 melhores ponteiros do Brasil. Não há hipótese alguma, não sei quem que vai sair aí da lista, mas o Rodriguinho tem que estar entre os 6 melhores.
é indiscutível a temporada do Lucarelli, né? O Lucarelli, ele é um ponteiro que há muito foi considerado um ponteiro de definição, e até ressalto essa afirmação do Francoviac de que ele, na seleção, não teria a ideia de uma composição Lucarelli com Leal, muito porque quem seria que iria passar nessa formação? E o Lucarelli, ele hoje é um ponteiro completíssimo, hoje ele dá um volume de jogo impressionante, não só na seleção, como também no clube. Ele é um ponteiro de composição e de definição. Então, ele está ali para resolver o galão e para que a bola chegue na mão também. Então, eu acho que a grande diferença, o Leal talvez seja um pouco mais decisivo, tem um poder físico um pouco mais avantajado para rodar o galão, para a bola alta estourada, enfim, mas eu acho que o Lucarelli, no conjunto da obra, entrega muito mais do que o Leal. Se você passar o jogo todo sacando flutuante no Leal, ele vai quinar. Não sei se vai ser no 23-23 ou no 20-12. Mas no Lucarelli, ele vai firmar só treinar cada vez mais o movimento. Ele vai chegar no fim do jogo com a manchetinha mais afiada do que no começo. Então, eu acho que, por essa situação, por ser um ponteiro mais completo do que o Leal, eu boto o Lucarelli como o primeiro nome, e aí sim o Leal vem na segunda posição. Gurja, eu só queria te interromper um pouquinho aí e falar do Rodriguinho, que eu acho que o Rodriguinho, esse Mundial que ele faz, é um divisor, é um segundo divisor de águas na vida do Rodriguinho. Tinha aquele primeiro Mundial que ele já tinha sido campeão, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, que ele substitui o Felipe, que estava machucado, o Sada ganha, e agora ele está de novo. Quer dizer, o Rodriguinho, ele leva essa alcunha muito próxima à do Isaac. Quando é que o Rodriguinho vai ser realmente o cara? E eu acho que ele tem tudo para ser, entendeu? Eu tive o prazer de trabalhar no início da carreira dele lá no Rio de Janeiro, ele tinha acabado de sair do Fluminense, né? Tenho um carinho muito grande por esse menino, mas ele também teve uma série de lesões sérias, né? Joelho, ombro, etc. Então, o que está faltando para o Rodriguinho, na minha opinião, é regularidade. Infelizmente, eu dirigi o Rodriguinho no PAN, né, no PAN lá de 2019, e ele mesmo admite que o resultado dele no PAN não foi aquele que ele poderia ter feito, né? Nós ficamos em terceiro lá naquele momento, né? Então falta essa calção do Rodriguinho na seleção brasileira também, eu acho, para que ele possa ser um candidato a brigar na seleção brasileira. Concordo absolutamente. Acontece que o Rodriguinho, ele sempre foi um suplente de luxo do Sada Cruzeiro, né? O Sada Cruzeiro sempre reforçou-se com ponteiros e o Rodriguinho estava ali para uma situação emergencial, para um saque, para entrar um passe na mão, rodar uma bola. E acho que nessa temporada, este ano, é realmente uma aposta do Sada Cruzeiro em a efetividade como titular do Rodriguinho. E para mim, ele tem entregado um voleibol de excelente nível e está galgando a passos largos aí um espaço na seleção. Ô Gurja, que a gente, digamos, está votando no ano, né? Mas como você falou em temporada, então temporada 21, 22, acho que tem grandes chances do ano de 2022 ser o ano do Rodriguinho, até porque, como o Marcelo Francoviac relembrou, né? Infelizmente o Lucarelli lesionou de novo, a gente não sabe o que vai acontecer com o Douglas Souza na próxima temporada, então talvez seja o ano para o Rodriguinho ali vestir a camisa da seleção e se firmar de vez. E só para terminar o lance do Rodriguinho, que muito se falava também da condição física do Rodriguinho, né? O Rodriguinho se lesiona muito, o Rodriguinho fica ali naquela carcaça. Pega uma foto do Rodriguinho há 3 temporadas e pega uma foto do Rodriguíssimo dessa temporada. A camiseta tá fechada na braceta ali, você vê que o menino ele tá fisicamente também no melhor momento dele. Então tem tudo para deslanchar, psicologicamente também está muito bem, está muito feliz. Eu vejo sim o Rodriguinho voando, mas elegendo aí os 2 melhores ponteiros do ano, Lucarelli e Leal. E Vanessa, rapidamente, né, a gente falou muito do Lucarelli como unanimidade, ele deu entrevista para a gente, né, você observa quando ele está falando com você, né, na entrevista comigo, a visão que ele tinha, né, sabendo dessa chegada do Leal para a seleção, ele deixou claro que a ida para a Itália foi muito por uma escolha de melhorar muito na recepção, que ele deixou claro que ele precisava evoluir nisso, né? Até para, como o Marcelo falou, né, que talvez no primeiro momento não era a ideia jogar o Lucarelli com o Leal, né? Aí ele vai para a Itália para melhorar na recepção e aí ele consegue ficar ainda mais completo, né? O cara da composição, do passe, mas também atacando com potência.
Rafa, isso não é problema nenhum. Eu estava lá na seleção brasileira, no momento que eu estava saindo, e eu sei que houve uma reunião da CT com os jogadores, e o Renan, naquele momento, ele deixou claro: a prioridade não era jogar Lucarelli ou Leal, era fazer uma composição com um ponteiro de força e um ponteiro mais habilidoso, que tanto poderia ser Douglas como Maurício Borges, né? E o próprio Bernardo tentou isso na Rio em 2016 e acabou jogando com Lippe e Lucarelli, que também reeditam exatamente a modernidade do vôlei, né? Que bom para o Brasil que nós temos essas opções. Bom, vamos então ao resultado aqui da categoria melhor ponteiro. Essa foi unanimidade, Leal e Lucarelli. Lucarelli com 92,4% dos votos. E o Leal ficou na segunda posição com 62,9%. O Douglas Souza, então, na terceira posição, 30,5%. Agora a gente vai para a próxima categoria para eleger o líbero, essa categoria que sempre é tão polêmica, né? Vamos então ao líbero, melhor líbero do Brasil. A gente teve numa primeira lista 6 nomes: Alê, Douglas Pureza, Luquinha, Mike, Rogerinho e Thales, e os nossos Golden Setters, a nossa audiência elegeu os 3 maiores da temporada, os 3 maiores do ano de 2021. Temos então Mike, Thales e Luquinha aqui entre os finalistas. Gostaria de começar ouvindo o Gurja sobre essa categoria melhor líbero do Brasil. Essa não tem unanimidade de jeito nenhum, Gurja. Essa aí a briga é boa, hein? Primeiro porque a gente vai falar de uma posição só, né? Vamos dizer que nós estamos indo para a Olimpíada e vamos levar um líbero só. O que para mim também é ultrapassado, já dou aqui também a pincelada, para mim uma das próximas alterações possíveis nas regras do voleibol, que é algo que é sempre visto pensando na melhoria e na dinâmica do jogo. As Olimpíadas ainda é a única competição que não atende a 14 atletas, sendo deles 2 líberos, e eu acho que para a próxima Olimpíada deve acontecer a possibilidade de 2 líberos serem convocáveis. Minha primeira discórdia é entre os 6. Eu acho que o Brendley não pode ficar fora dos 6. É um líbero muito constante, que ganhou tudo nas categorias de base e na categoria adulta. É campeão mundial, é campeão sul-americano, infanto, juvenil e adulto. E também fez uma temporada destacável 21, vamos pensar assim, final da temporada passada e início dessa temporada também está muito bem. Agora, concordo, Alê, concordo, Rogerinho. Para mim, os 3 melhores, Mike, Thales e o Luquinha. O Luquinha também é um líbero que já está aí também há bastante tempo, teve passagem internacional de destaque na Áustria, volta ao Brasil e volta com muita personalidade ali, com a camisa diferente do Sada Cruzeiro, campeão mundial, joga muita bola, passa, defende, é aquele líbero que você não precisa de outro, porque não se machuca, se cuida, é discreto. Enfim, gosto muito. Mas, fazendo uma análise geral, eu acho que a temporada do Mike foi melhor. Foi melhor do que a do Thales. Eu vi o Thales precisando se blindar muito de fatores externos, ele foi muito questionado na seleção brasileira, principalmente nas Olimpíadas. Na Liga das Nações foi utilizado os 2, muito mais utilizado o Thales do que o Mike, mas o Mike vivia um melhor momento, né? Foi por conta de uma história com a seleção que eu acho que a comissão técnica levou o Thales e não o Mike para as Olimpíadas. Mas eu acho que hoje, se continuasse a situação de apenas um líbero convocável, eu acho que iria o Mike. Na minha opinião, a briga é muito boa, tem ficado cada vez melhor, porque o Alê está voando, o Rogerinho está voando, o Luquinha está voando, e aí pressiona o Thales e o Mike. Eu gosto muito da evolução que o Thales tem, contínua, por conta dessa alteração na regra, em que o líbero agora pode ser o capitão, e ele sempre foi um líder mais técnico, mas um líbero muito calado, muito fechado, né? Pouco vibrante. Isso, numa opinião externa, para quem assistia o jogo,
quem tinha aquela imagem de um Sérgio Escadinha pulando, vibrando, socando o peito do seu companheiro de equipe, motivando, via o Tales um pouco mais calado, um pouco mais discreto, e falava, não é assim que um líbero atua, né? Por conta dessa referência eterna que a gente vai ter de 2 líberos gigantescos, tanto no naipe masculino quanto no feminino, são os Pelés, né? Outras unanimidades aí, para a gente citar, como citamos a Fofão, o Escada e a Fabizinha são outras 2 unanimidades na modalidade. Mas eu vejo uma evolução muito grande com ele agora, Tarja, lá em Natal, dialogando, comandando o fundo de quadra, falando com a arbitragem, porque agora ele é o capitão. Então eu vejo isso um fator benéfico para a carreira do Tales, mas vejo o Mike à frente, na temporada 21, no ano 21. Boa, Gurja. Vamos para o Kaká Bizoc agora, Kaká. Você que está aí pensativo, com uma cara de que... Será que está com dúvida, Kaká? Qual dos 3 aí foi o melhor do ano? Não estou em dúvida não, Rafa. Só estou escolhendo as melhores palavras. Eu acho que num ano de competição olímpica e Liga Mundial, o Luquinha fica fora dessa disputa, né? Porque não dá para a gente ter muita referência, a menos que os 2 estivessem indo muito mal, o Luquinha talvez aparecesse aí como o melhor líbero do país nesse ano. Levando em consideração que pode haver diferenças na escolha da comissão técnica, o Tales, na minha opinião, depois de ter sido campeão pelo Taubaté da Superliga, ele mostrou que ele estava melhor do que o Mike no conjunto. Por isso que ele foi o escolhido para a Liga Mundial, para a Liga das Nações e para a Olimpíada, né? Acho que o Mike é um líbero em ascensão. Acho que no curto tempo o Mike provavelmente vai brigar mais de perto com o Tales e talvez assuma o lugar do Tales, mas nesse ano o Tales, para mim, esteve acima do Mike. Boa, Kaká Bizoc. Para o Marcelo Francoviac, eu queria fazer uma brincadeira aqui, né? Ele chegou a revelar que com a lesão do Abuba ele chegou a consultar o Franco, né? Se o seu diretor falasse, Marcelo Francoviac, eu quero contratar um líbero brasileiro melhor de 2021 para começar agora em janeiro, qual dos 3 aí da lista, ou digamos se tiver mais algum que você goste, né, você contrataria? Olha só, eu vou dar 2 nomes e vai ser um pouco surpreendente, tá? Talvez até dê 3 nomes, mas assim, eu contrataria o Tales em primeiro lugar. Provavelmente eu contrataria o Luquinhas como segundo e talvez o Alê como terceiro, e aí eu pensaria no Mike. Por quê? Porque dada a violência do saque hoje em dia, eu acho que esses 3 que eu citei, eles têm mais condições de controle da bola do que o Mike. Eu acho que a grande evolução que o Mike precisa exercer é no controle da recepção. O Mike tem uma coragem absurda para reeditar aquilo que nós tivemos de melhor no Sérgio Escadinha, tu tá entendendo? Mas eu acho que o Tales ainda deixa, o Mike ainda deixa um pouco a desejar em relação à potência do que é o serviço internacional, do que são os saques internacionais. Então, acho que esse é um ponto a melhorar. Ele está crescendo muito com o Neri, acho que é um menino muito interessante, mas dada a realidade do vôlei europeu, dada a realidade do vôlei internacional, eu colocaria pela ordem essa situação. Né? Eu converso com o Tales muito frequentemente, porque é um garoto lá do Sul que teve prestes a parar de jogar vôlei quando ele fez aquela temporada comigo lá no Canoas. O Tales estava pronto para parar de jogar vôlei e ali ele foi fantástico, né, nos ajudando demais em Canoas e depois convocado para a seleção brasileira. Então ele tem um mérito muito grande. Agora, acho que o Tales precisa ser ajudado. Ele não é, como o Gurja bem definiu, um cara muito extrovertido, um cara de uma personalidade muito forte, e o Tales chega como primo pobre na seleção, quer dizer, você só tem cara campeão, multicampeão, melhor em tudo, etc. Então, eu acho que ele mereceria, na gestão humana, um pouco mais de cuidado. O Tales é considerado um chato, um velho, quer dizer, né, entre aspas, entre os jogadores, né, no sentido assim, de que ele é careta, ele é na dele, ele é super quadradinho, tu tá entendendo? É o bom menino, né? E daqui a pouco ele tem aquela maneira meio sem noção de falar, de fazer uma piada, e aí já vem... O povo vem em cima dele ali, mas eu acho que é um cara que tá vivendo um momento delicado. Isso que está acontecendo, infelizmente, na Fulvic, Taubaté, infelizmente, é triste para o voleibol brasileiro, porque reedita situações que a gente tem vivido constantemente. Eu vivi no Rio de Janeiro, depois aconteceram com outros times, mas isso faz crescer
Faz crescer, faz o cara ter que assumir responsabilidade, passar trabalho, levar a família para cima e para baixo, né, sem saber o que vai ser o dia de amanhã. E eu acho que o Thales está assumindo esse lugar. E concordo plenamente com o Gurja e acho uma tristeza que a Federação Internacional de Voleibol e o Comitê Olímpico não coloquem 14 jogadores. Falei isso com o Dustin Watton, que era o segundo líbero da seleção americana, que ele estava na Polônia ele estava em outro time lá na Polônia. Eu falei, pô, que tristeza, cara. Por que vocês não fazem um movimento? Vocês precisam fazer um movimento. Você tem que ir para a Olimpíada. Você tem tanto direito como Sochi, mesmo que ele seja titular, mas tudo que você está fazendo pela seleção americana nesse ciclo, né? E acho que para o Mike seria a mesma coisa. Lamento muitíssimo que o Mike não tenha ido e que tantos outros jogadores, um ponteiro a mais, um Flávio que a gente falou aqui, central a mais, que poderia, enfim, ter tido essa experiência. Não vejo um custo absurdo, né, para comitês olímpicos e para as seleções, no sentido de levar 14. Mas eu acho que o Mike vai ganhar essa referência aí como melhor líbero, mas o meu voto seria por Thales, sinceramente. E achou certo, né? Achou certo. Os brasileiros adoram o Mike. Então vamos lá para o resultado dessa votação. Calma. Cadê o resultado? Opa, aí, Mike com 68,1%. Então foi eleito pelos nossos Golden Setters, pelos fãs de voleibol, o melhor líbero do ano no Brasil. Thales, 12,3%. E Luquinha ficou na terceira posição com 6,9%. A gente já vai pular agora para o estrangeiro. Vamos falar dos gringos. Vamos trazer aqui a lista dos melhores levantadores gringos de 2021. Num primeiro momento, na primeira lista, tivemos Tony Uti, Gianelli, Drisga, DeCecco, Brizard e Christensen. E os nossos Golden Setters elegeram, então, os finalistas aqui da lista dos melhores gringos levantadores de 2021, com Brizard, Christensen e DeCecco. Kaká Bizoc, começar por você para avaliar aí esses finalistas entre os levantadores estrangeiros de 2021. Não dá para negar que é um trio de ouro, né? Se vocês repetissem a pergunta, quem você escolheria para ser o levantador do seu time, vai dar qualquer um, pô. O Brizard, eu acho que teve a grande chance dele, né, na Olimpíada, começou como reserva. Então, o Brizard está escrevendo uma história a partir de agora. Vamos ver como ele se comporta na sequência da carreira. Então, ficaria entre o DeCecco e o Christensen. E num ano em que a competição olímpica deu a medalha de bronze à Argentina e deixou os Estados Unidos de fora do playoff, não tem dúvida que o DeCecco é o melhor levantador estrangeiro do ano. Foi o ano do DeCecco. Se o DeCecco tinha um ano para coroar toda a carreira dele, para premiar tudo que ele fez, né, todo o potencial que sempre se creditou a ele, foi esse. 2021, a Olimpíada foi o ano e o evento do DeCecco. E, Kaká, levando em consideração também que teve um Estados Unidos e Argentina ali que definiu quem avançava, e o DeCecco tirou o Christensen, então também mais um pontinho aí na votação para ele. Vamos de quem agora? Gurja, vai lá, Gurja. Bom, primeiro, muito me surpreende os dois levantadores franceses entre os 6 melhores gringos do mundo, tá? Isso é um fator também, tem que ser mencionado, né? Foi uma Olimpíada de afirmação, eu concordo, mantém ali o terceiro posto para ele, tá bem dado. Eu acho que os 3 melhores levantadores do mundo, há algum tempo, estão aí entre Bruno, DeCecco e Christensen. Para mim, são os 3 melhores, que brigam sempre no voleibol internacional, que protagonizam no campeonato italiano, por onde estiverem. Mas a temporada do argentino foi irretocável, né? Não tem como mencionar. Os caras conseguiram, 33 anos depois, reeditar a situação de uma partida valendo bronze contra o Brasil, ganharem uma situação daquela revanche toda esperada, né? Eu acompanhei o Capita, a gana que o William Capita estava para esse jogo, do tipo, há 33 anos a gente vacilou, não conseguimos mudar a chave de perder a possibilidade de disputar a final e valorizar o bronze, e até hoje a gente, sofre com isso, e eu acho que a Argentina fez isso muito bem, muito por conta de 2 jogadores, tá? Não tem como deixar o Facu Conte também fora dessa situação, também foi um líder muito preponderante para
para as conquistas da seleção argentina, mas o De Checo foi um 2021 irreparável, irretocável, entrou para a história e sim, é o melhor levantador do mundo, não só o melhor levantador gringo. Show de bola, Gurja. E só o Gurja colocou, né? Eu acho que ele não criticou, ele até concordou, mas o Tunuiuti entra entre os 6 até mais pelo que ele fez pelo Zaxa, né? Ele jogou muito bem a Champions League, foi muito bem na final contra o Trentino, porque na França quem jogou bem mesmo foi nessa temporada, nesse ano de 2021, foi o Brizard. Agora, você, Marcelo Francoviar. Primeiro eu vou dar uma de Gurja aqui. Eu não entendi a ausência do Kobza na lista. Tá? Não acho um cara super talentoso, mas eu acho que o que ele fez pela Rússia para conseguir chegar na final, né, da Olimpíada, que ninguém esperava, na minha opinião, que a Rússia pudesse chegar. Enfim, eu acho que ele mereceria estar na lista. Para mim, o Christensen é uma grande decepção para mim, porque ele é um baita levantador, mas ele não tem aquilo que o Bruno, que a gente estava falando aqui, no sentido de ser um jogador completo e que faz jogar o seu time. Né, os Estados Unidos ficar fora, mais uma vez, numa situação com a equipe que eles tinham, eu acho que ele tem, na minha opinião, uma pequena responsabilidade, ou uma grande responsabilidade. Então, eu acho que a gente, assim, corre o risco, muitas vezes, de falar da plástica, de falar da técnica, de falar dessas qualidades visuais, digamos assim, e não ir no âmago do que o jogador pode acrescentar ao time. E nesse sentido, eu acho que ele poderia ter acrescentado muito mais para o time dos Estados Unidos do que ele acrescentou, né, e fazer jogar o time dos Estados Unidos, que é o puta de um time. Enfim, mas eu concordo que o De Checo é o cara, na minha opinião, é o cara, tá? Assina embaixo. Acho que o Brizard, ele merece uma menção honrosa pelo que ele tem feito ao longo dos anos. Ou seja, eu tive a oportunidade agora, na semana passada, de terminar uma formação da Federação Francesa. A Federação Francesa, para que eu tenha o meu diploma aqui, ele nos obriga a fazer uma formação. Normalmente ele é presencial, em tempos de pandemia nós estamos fazendo isso em vídeo, né, em live. E aí eu tive a oportunidade de assistir o Guidetti, tive a oportunidade de assistir o Samuel e o Laurent Tilly. E o Laurent falou o seguinte, que no ciclo ele disse assim, qual é a coisa nova que eu posso preparar no vôlei mundial relacionado a um jogador que pode mudar o ritmo. E aí ele citou do Brasil o Lipe, né, em 2016, que teoricamente não ia ser o cara, mas foi o cara, né, e ele falou assim, para mim foi o Brizard. Então eu preparei o Brizard para que ele fosse o fiel escudeiro, eu tive que fazer ele aguentar o fato de ser reserva. Quem decidiu o torneio qualificativo em Berlim em janeiro de 2019 foi o Brizard. A equipe da França começou com o Tunuiuti e o Brizard que entra e que decide, né, os principais jogos naquele momento, e ele decide em determinado momento a Olimpíada, e ele representa isso que é o voleibol moderno, ou seja, um levantador de 2 metros, um levantador que salta, bloqueia, saca muito bem e que levanta bem. Então eu faria essa menção honrosa ao Brizard, mas acho que o De Checo vive um momento impressionante na carreira dele, e o meu pequeno bemol simplesmente é em relação ao Christensen, naquilo que ele não conseguiu fazer, mesmo sendo um excelente levantador. Rafael Zito. Show de bola, agora voltei. Então, De Checo, a escolha dos nossos 3 especialistas. Vamos ver o que os nossos Golden Setters elegeram aqui, escolheram como melhor levantador gringo de 2021. Olha só, De Checo com 58,7%. A galera também gostou muito do trabalho do argentino, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos. Já vamos pular aqui para a próxima categoria, o melhor oposto gringo de 2021. Aqui eu quero trazer, a gente tem entre os finalistas o Stern, o esloveno, o Nimir, o holandês, e o Mikhailov, o russo. E aqui eu já quero trazer o Gurja, porque tem corneta também aqui. Aqui tem corneta também, ouvi dizer, né, Gurja? Então eu... Peraí, que agora eu vou ter que me mutar e passa a pergunta para algum outro aí. Agora a bichinha minha aqui... Guarda a corneta, então, Gurja. Guarda um pouco a corneta. Vai para o Marcelo Francoviac, então.
Como é que o Patri não tá na lista, gente? O Patri tinha que estar na lista. Eu voto no Mihailov, sinceramente, né? Mas votaria no Patri pelo fato de ser campeão olímpico e de ter assumido uma bomba, de ter substituído o Boyer, né? Que todo mundo esperava, que teve aquela confusão no pré-olímpico, não foi para o pré-olímpico, ninguém saberia como ele poderia voltar e tudo mais. E ele assumiu lá, assim, de um jeito incrível a titularidade durante a Olimpíada, fazendo um ace incrível a 12-12 lá, uma situação, né, contra os russos lá no tie-break. Enfim, mas eu acho que pelo conjunto da obra que o Mihailov tem feito, né, é algo impressionante. E pela ausência da Holanda nesses certames, nesses grandes resultados aí, Liga das Nações, própria Olimpíada, né? Eu acho que as temporadas do Nimir são muito boas. Eu vou ter o desprazer ou o prazer de jogar contra ele agora, porque o meu time Tour joga a próxima fase da Copa da Europa da Tchev contra o Modena do Bruninho e do Nimir, né? Um dos caras que mais saca forte no mundo, é impressionante. Mas eu ainda acho que ele não tem a mesma regularidade que tem o Mihailov. E o Samuel, só para falar um pouquinho disso, assim, o Samuel fala que um cara que consegue federar na França, que consegue levar todo mundo, que fez parte de várias gerações, é o Mihailov, e ele adora trabalhar com o Mihailov, diz que é o cara mais profissional que ele jamais trabalhou na vida dele. Perfeito, além de um baita jogador, ainda extremamente profissional, né? Foi também porta-bandeira da Rússia nessa última edição dos Jogos Olímpicos. O Patri, viu, Marcelo? Deixa eu fazer uma defesa aqui dos nossos Golden Setters. Ele ficou em 4º lugar. Ficou bem encostadinho, quase empatado com o Bruno Lima. Eu já revelei aqui o 3º lugar, Rafaelzito. Olha, eu já. Mas ele ficou bem encostadinho na enquete aqui, na pesquisa com o Bruno Lima. Digamos que teve um empate técnico aí entre os dois. Kaká Bizoc, vai lá, sua vez. Olha, eu sou fã do Mihailov, né? Concordo com tudo que o Marcelo falou. Para mim é uma referência. A Rússia talvez não tivesse chegado se não fosse ele fazer parte, né? Não foi tão bem na final, mas todos os jogos importantes ele acabou ajudando a Rússia a chegar. Mas eu acredito que o Nimir, o Trentino, sem o Nimir, não chegaria na disputa da final da Liga dos Campeões. E a Holanda não seria absolutamente nada sem o Nimir. Eu acho que esse ano foi do Nimir. Apesar de toda a minha reverência ao Mihailov, se você me perguntar como fã, Mihailov, mas tirando isso, o Nimir, na minha opinião, é fora de série. É fora de série. Então, ele, para mim, é o melhor do ano. E o cara é versátil ainda, né? Se precisar, joga de levantador. Quando o Trentino teve os dois jogadores com Covid. Pouco tempo atrás, Rafa, não é que ele era levantador, ele era levantador da seleção holandesa. Cara, fenomenal mesmo. Mas a Gurja, agora que estabilizou a situação, pode acionar a corneta. Vai lá. Eu agradeço ao latido da Guapa aqui, porque suavizou a minha corneta. Suavizou. O Mihailov, gente, é um senhor oposto. Se precisar resolver na ponta, passando, ele resolve na ponta, passando. Profissionalmente, não tem uma vírgula para falar da história do cara. Mas o 2021 de Nimir Abdelaziz, meu chapa, o cara foi o maior pontuador do Campeonato Europeu, o melhor atacante, o melhor saque da Liga das Nações, o maior pontuador e melhor atacante da Liga das Nações, o maior pontuador das 2 últimas edições do Campeonato Italiano. Não tem como deixar ele fora, na minha humilde opinião, o maior oposto do mundo na atualidade. 2021 foi do holandês. Então tivemos aí 2 votos para o Nimir, Gurja e Kaká Bizoc, e um voto do Marcelo Francoviac no Mihailov. Quem será que está com a galera, hein? Vamos ver o resultado aqui do melhor oposto gringo da temporada 2021, ano 2021. Mihailov, o russo, então, venceu 42%, o Nimir ficou em segundo com 25,4%, e o esloveno Stern ficou em terceiro com 12,7%. Eu falei que o Patri tinha ficado ali bem juntinho, bem próximo, não era o Bruno Lima, era o esloveno. Ele ficou com 12%, viu, Marcelo Francoviac? Então ele ficou na 4ª posição, diferença de 0,7% aí para o Stern.
Aqui acho que os nossos Golden Setters avaliaram muito os Jogos Olímpicos, né? Como o Nimir não participou dos Jogos Olímpicos e a Holanda também não foi muito longe na Liga das Nações, acabou pesando aí o voto no Mikhailov. Mas, Vanessa, realmente acaba surpreendendo também o Nimir e o Stern, a galera ter escolhido os dois ali para segundo e terceiro, porque foram dois caras que não jogaram a Olimpíada, né? O Stern, muito pelo que ele fez na Liga das Nações, na Eslovênia, ele chegou na semifinal, e no vice-campeonato europeu, né? Então são dois caras que não jogaram a Olimpíada e foram bem votados, deixaram Bruno Lima, Patry e Ksamarek para trás. Vamos então para a próxima categoria, melhor central gringo. Nós tivemos num primeiro momento, na primeira lista, o Xeneniese. Como que pronuncia direitinho o nome dele? Porque é difícil, hein, Marcelo? Perfeito. Xeneniese. Ah, então tá certo. Yakovlev, da Rússia, Legov, da França, Loser, Argentina, Podraskanin, Sérvia e Volvic, da Rússia. E entre os finalistas, então, a nossa audiência escolheu Yakovlev, da Rússia, Legov, França e Loser, Argentina. Vamos começar com Kaká Bizoc. Vai lá, Kaká. Yakovlev, para mim, é o melhor dos três. É um fenômeno. O que esse cara consegue chegar em qualquer situação de bloqueio é impressionante. Você está vendo ele lá no chão, preparando para saltar com o meio ou com a pipe, ele está chegando lá nas extremidades inteiraço, né? Então, Yakovlev, para mim, é o primeiro. O Loser fez uma ótima temporada. Eu acho que é o cara que talvez fosse hoje o cara com mais potencial, né? Não é tão alto para a posição, com as exigências do voleibol internacional, mas o Legov, apesar de ser um pouco mais, de trabalhar um pouco mais no silêncio, ele foi fundamental para o time da França, né? Impressionante o que ele teve de regularidade, e regularidade lá em cima, né? No nível de excelência em todos os jogos que a França fez. Mesmo nos jogos mais difíceis, nos piores jogos, o Legov não foi mal. O Legov sempre era aquilo que precisava, né? Então, eu ficaria com Yakovlev e Legov, achando que o Loser, nos próximos anos, provavelmente vai assumir esse lugar do Legov. Boa, Kaká Bizoc. Vamos para o Gurja. Mantém a dupla do Kaká, muda alguém? Qual a sua dupla? Eu mantenho o Yakovlev à frente. A leitura de bloqueio, como bem disse o Kaká, não só a leitura, mas a facilidade para se movimentar para as extremidades. Ele consegue acompanhar o meio e partir para a bola de maior distância com muita naturalidade. Dificilmente ele chega atrasado na bola, uma bola de muita velocidade, de um tempo sobre o tempo, ele ainda consegue aparecer ali. Para mim, está muito à frente do Loser, que, na minha opinião, fez uma temporada também destacável, principalmente com a seleção. O ano argentino, o voleibol argentino passa por grandes dificuldades há bastante tempo. Se você analisar a situação do voleibol na Argentina, é completamente distinta da realidade nacional com a seleção, tá? E esse êxito nessa última edição dos Jogos Olímpicos trouxe uma chama muito grande para o voleibol argentino. O Frukoviak pode me corrigir, mas o número de argentinos disputando a Liga Francesa é recorde. O mercado internacional se abriu muito para o jogador argentino, muito por conta dessa participação nos Jogos Olímpicos, que foi realmente muito destacável. Agora, eu não consigo deixar o Simon de fora nem dos 3, quanto mais dos 6, entendeu? Para mim, o Simon ele é um ET no meio de rede, e independente dele não participar de competições internacionais, agora vai voltar, porque ele conseguiu poder jogar de novo por Cuba, mas o Simon é um extraterrestre no meio de rede, e independente de não ter tido muitas competições internacionais por seleção, só por clubes, para mim o Simon está com muita margem para ser pelo menos o terceiro melhor central gringo do mundo. Obrigada, Gurja. Bem lembrado aí o Simonster. Marcelo Francovic, queria ouvir de você que está tantos e tantos anos no voleibol francês, né? O que significa ter 2 centrais aqui na lista dos maiores centrais do mundo do ano de 2021?
Na verdade, Vanessa, eu estou voltando para a França agora, né? Eu tô festejando agora 20 anos, 21 anos de treinador, enfim, dirigindo equipes profissionais e 11 anos na Europa. Então, eu já estou fazendo mais tempo de Europa do que o Brasil. Eu fiz 6 anos na França entre 2004 e 2010, depois voltei para o Brasil, aí fiz 6 meses na Rússia, as coisas não foram muito bem, fiz um pouco de Itália também, e 3 anos de Polônia, e agora estou voltando, enfim. Então, para mim, a tradução da medalha olímpica francesa é a caução que esse resultado dá a uma escola de voleibol que é tão boa como a escola brasileira, como a escola italiana, como a escola da Sérvia, como a escola da Holanda, etc. Ou seja, a medalha olímpica, ela dá esse resultado que dura depois de tanto tempo. E o fato de ter centrais extremamente habilidosos, extremamente capazes e que não são fisicamente os melhores, mostra a profundidade, né, e a perenidade dessa escola. Então isso é muito bacana. Eu acho que o Kaká foi muito assertivo quando ele descreve a importância do Le Goff, né? E a importância do Le Goff dentro da seleção francesa. Nem sempre o Le Goff consegue jogar tão bem no clube como ele joga dentro da seleção brasileira. Isso é um fenômeno que acontecia naquela geração do Bernardinho de 2004 lá, de André Nascimento, de Gustavo, de tantos outros que jogavam tão bem juntos e não necessariamente tinham tão bons resultados nos clubes, né? Mas eu sou completamente de acordo com o Yakovlev e Le Goff. Acho que o Simon tinha que estar na lista também, concordo plenamente com o Gurja, né? E é impressionante isso, eu fiquei muito impressionado, eu estudo muito e vejo muito vídeo. A primeira vez que eu vi o Yakovlev a jogar, e ele chega tanto na passada lateral como na passada cruzada, entendeu? E a velocidade que ele chega e os ângulos de braço buscando a bola do outro lado, que ele chega com uma facilidade, com uma leveza, é algo impressionante, é sobre-humano, e eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito, muito, né, nessa temporada que se anuncia agora, que o Mundial agora é já na Rússia nesse ano, né, porque a Rússia vem muito forte. Obrigada aí, obrigada. Então, tivemos uma escolha geral, né, do Yakovlev, Le Goff citado pelo Kaká e pelo Francoviac. Gurja, você ficou... Quais foram os seus votos mesmo? Opa, não consigo... Ainda não consigo ler lábios. O Gurja se espelhou em mim agora. O estagiário do Rafa veio almoçar aqui em casa. Porque ali, nos elegíveis, ali estava entre Losser e Le Goff, mas eu diria que o Simon, para mim, estaria claramente no segundo posto aí, mas vamos dos elegíveis, eu ainda boto o Hermano à frente do francês. Perfeito. Então vamos para o resultado aqui. Segundo a nossa audiência, o maior central do ano é o Yakovlev da Rússia, 50%. Em segundo lugar ficou o Losser. Muita gente ficou impressionado com o jogo do Losser na Argentina, 43,5%. E na terceira posição, então, o Le Goff da França, com 30,4%. Vamos para a próxima categoria dos ponteiros estrangeiros. Temos, então, nessa categoria o Clevenot, o Conte, o Kliuka, o Leon, o Micheleto e o HP. E entre os finalistas, os 3 mais votados pela nossa audiência, tivemos Kliuka, Micheleto e HP. Vamos começar aqui a análise dessa categoria pelo Marcelo Francoviac. Eu não respondi a pergunta do Gurja antes, e a medalha, quando o Kaká estava fazendo o comentário lá do William sobre a medalha olímpica e tudo mais da Argentina, né? Eu dei uma risada, mas dei uma risada amarela, porque isso, para mim é complicado. Tem mais de 21 jogadores argentinos jogando aqui na Liga Francesa, e cada vez que eu vou jogar contra um jogador argentino, existe um nível de rivalidade, né? Eu tenho um jogador brasileiro aqui também, que é o Léo, o Aracaju, enfim, e na figura do treinador, então existe já uma brincadeira, né? Eles ganharam de novo da gente. Eu acho que a medalha de bronze seria merecidíssima pelo conjunto do que o Brasil fez no ciclo olímpico. Enfim, a Argentina com o Marcelo Mendes, um super resultado, e então acaba sendo uma pimenta que eu acabo sofrendo aqui nos olhos nesse campeonato francês, com mais de 21 argentinos, enfim, muitos sul-americanos, tem 20 brasileiros também, né? Tem bastante cubano, é um campeonato que ganhou em densidade.
Eu votaria em NHP e Kliuka. Para mim, são os dois caras que para mim, foram extremamente consistentes. É impressionante o que o senhor NHP consegue fazer, apesar de muitas vezes ser questionado na sua higiene de vida, no seu estado de forma, etc. Mas tô para ver um cara para chamar a responsabilidade como ele tem chamado. E o Kliuka, por exemplo, de uma forma não tão efusiva, né? Não tão extrovertida, mas é um cara que na hora da H tem feito a decisão, fez o ponto do 3-1 contra o Brasil, 25-24, naquele ataque de saída ali, que nos tirou fora da final olímpica, enfim. Um potencial físico absurdo, ainda em crescimento, digamos que talvez o NHP já esteja no auge da carreira e que a partir de agora ainda consiga segurar um tempo aí, mas se não ficar atento em relação à sua questão física pode ter problemas, mas o Kliuka eu acho ainda que ele está crescendo, então votaria nesses dois aí pelo que eles fizeram nesse ano impressionante. Acho que tem dois ponteiros que poderiam ter sido citados pelos que fizeram no clube, na Liga dos Campeões, que é o Slivka e o Semeniuk, aqui na Polônia, que infelizmente tiveram a chance de substituir o Kubiak na Olimpíada e foram muito mal, entendeu? Mas são dois ponteiros, assim, para a gente supervisionar de perto, porque são impressionantes a capacidade desses dois meninos. Obrigada, Francoviak. Eu vou aproveitar, antes da gente chamar o Kaká Bizoc, vou aproveitar que você está aqui entre a gente, e que você tem tanta experiência no voleibol francês, como que o fã de vôlei francês enxerga o NHP? Porque ele é um cara extremamente contraditório, né? Uns amam, uns odeiam, uns detestam, uns são super fãs. Como que o fã francês enxerga ele? Eu vou te contar uma história, tá? Acabou a Olimpíada, tava todo mundo super feliz, a França festejando, eles fretaram o voo, o Comitê Olímpico Francês fretou um voo com as equipes campeãs olímpicas, né? Entendeu? Então a gente teve o handebol masculino campeão olímpico, handebol feminino campeão olímpico, teve o voleibol masculino, teve o basquete feminino vice-campeão olímpico, ou seja, foi impressionante o que a França fez nos esportes olímpicos, né? De sala, e pessoas conhecidas do NHP, a primeira coisa que elas fizeram foi o seguinte: a mãe do Ervin tem que estar no aeroporto e vai ficar com ele durante todo o período que eles vão festejar, que eles vão fazer o tour na Torre Eiffel, que eles vão visitar o governo francês, etc, etc. Quer dizer, ele é um cara que vai do 8 ao 80 em segundos, entendeu? Ele é completamente imprevisível. É um cara que tem uma amizade impressionante com o Bruno, que é um cara que consegue mostrar o melhor possível de tudo, mas que daqui a pouco, numa situação de mau humor, é capaz de dar um safanão num guarda de trem, como ele fez há 2, 3 anos atrás, ou cometer uma gafe bizarra, como ele cometeu numa boate ali em Belo Horizonte, muitas vezes incentivado por gente não muito correta que gruda do lado para ficar amigo. Então ele não tem filtro. E ele é analisado na sociedade francesa como esse cara que não tem filtro. E a sociedade francesa, de uma forma geral, ela é um pouco pausada, então existe questionamentos nesse sentido, principalmente não contra o talento, né, que é indiscutível, mas com relação ao comportamento. Né? Nós, latinos de sangue quente, italianos, brasileiros, espanhóis, e ele tem uma origem africana, enfim, muitas vezes a gente é questionado pelo nosso comportamento. E é muito mais, talvez, claro e honesto do que falar por trás, mas ele muitas vezes é julgado nesse sentido. Amado e odiado. Como os grandes mitos, né? Obrigada aí pelas informações internas. Kaká, então, os seus ponteiros do ano de 2021. NHP, né? Mostrou que o ano foi dele, foi da França, é o ponteiro que todo time europeu pensa em contratar quando vai montar o time para a temporada seguinte. É um fora de série, é uma habilidade que pouquíssimos têm no mundo. E aí eu ficaria em dúvida no segundo ponteiro. O Kliuka, para mim, é uma realidade, mas o Micheleto, na minha opinião, foi um dos maiores que surgiram nos últimos tempos. É impressionante como um garoto de 19 anos consegue ter tanta habilidade, tanta sobriedade, tanta capacidade de assumir uma seleção italiana, de assumir um clube, como ele assumiu, né, em tão pouco tempo.
Então, por essa, não é sempre que isso acontece, não é sempre que surgem Miqueletos. Então, eu vou de Miqueleto em Ngapé. Obrigada, Kaká. Para fechar, então, Gurja, você. Eu acho que o Ngapé é inquestionável, ele é um gênio, ele traz tomadas de decisões improváveis, com execuções técnicas improváveis, ele bota a bola debaixo do braço e resolve. Eu fui um dos que cornetei a forma física dele, para mim era nítido que ele estava com a pochete ali bem recheadinha nos Jogos Olímpicos, e isso para ele não foi um fator tão prejudicial para a performance dele. Ele foi o MVP, levou embora o troféu, levou embora a medalha de ouro, foi embora feliz da vida. Então, né, imagina se estivesse na melhor condição física. Sobre o Miqueleto, para mim, ele é o segundo melhor. Para mim, fez uma temporada também irreparável, não só como em clubes, mas também na seleção, principalmente em seleção. Se você acompanhar a equipe italiana na Liga das Nações, ele protagonizou, primeira competição profissional dele, vestindo a camisa do seu país, ele foi inquestionável o melhor jogador da Itália, carregou a Itália nas costas, saiu até com hernia de disco, de tão pesado que foi, mas carregou. E nas Olimpíadas, muito se esperava de um Juan Torena, e ele conseguiu ajudar mais o Juan Torena do que o Juan Torena o ajudou, na minha opinião. Então, ganha com destaque esse segundo posto de ponteiro, na minha opinião, mas, sem dúvida nenhuma, é a revelação, é o destaque de revelação em todas as posições. Para mim, na modalidade coletiva voleibol, a revelação mundial é o Miqueleto, com sobra. Ponteiro, canhoto, mais de 2 metros, passa, saca, bloqueia, defende, cara de bom menino, aquele jeitão que todo mundo quer. Porque, queira ou não, o Ngapé, como a gente mencionou, né, ele é um rapper que traz a polêmica dele, é o estilo dele de se portar, de se posicionar dentro de quadra, é inquestionável. Mas o custo-benefício, às vezes, pesa, né? Você não sabe, de repente, outro dia, às 8 horas da manhã, ele vai chegar de chinelo para o treino, porque às 7h30 ele estava sei lá onde. Então, dentro de quadra é inquestionável. É, sim, o melhor ponteiro do mundo, mas eu sinto falta de um nome que vem jogando muito bem, já na temporada passada no Brasil chegou, vem da Argentina, o cubano Lopes. Não pode não estar entre os 6 melhores ponteiros da atualidade. O cara voa, o cara tem crescido numa constância muito grande, numa evolução muito constante. Eu acho que ano que vem ele já vai estar no top 3 aí. Ô, Gurja, seria fácil se a gente fosse escolher os 2 melhores atletas na ponta. Sim, né? sim. O Miqueleto e Cliuca estava feito, nenhuma dificuldade. Mas jogador... Exatamente, né? Pensando, dividindo a vida entre vida pessoal e vida profissional, é inquestionável o que o cara faz dentro de quadra, né? Para mim, revolucionou o voleibol. Essa jogada aqui, a gente muito comum vê de um levantador na primeira ação da defesa, já fazer um levantamento para pipe, e ele, em certo momento, induzir um ataque, fazer um levantamento, ou induzir o ataque e atacar. Eu não consigo lembrar alguém que fez isso antes do Ngapé. Hoje já é bastante comum, é uma jogada que já está até bastante treinada, né? Essa primeira ação do levantador gerar uma possibilidade de um ataque fundo-meio, ou esse atacante habilidoso fazer um levantamento, e que aí sim o atacante fica ali sem bloqueio nenhum. Mas eu não consigo lembrar de alguém que fez isso antes dele. Então, você ser o primeiro a fazer, né? Aquele ataque manivela dele na ponta, fechando o Mundial, você tá maluco. É um jogador que traz essa... um jogador um pouco inconsequente e que consegue trazer dentro dessa inconsequência uma situação nova numa modalidade bastante versátil, né? Então eu acho que tá acima, bastante acima. Gurja, eu só queria te
te dar um toque, assim, que é... Eu sempre fico provocando quando eu falo sobre voleibol com treinadores, enfim, que talvez o futuro do voleibol esteja no passado. Essa jogada, que é maravilhosamente bem efetuada pelo NHP, ela data dos anos 50, na época que o toque de bloqueio, o Kaká sabe disso, porque ele estudou tanto, ou mais do que eu, muito mais, provavelmente. O toque de bloqueio já contava como dos 3 toques, entendeu? Então, absolutamente, o segundo toque tinha que ser um levantamento direto. Entendeu? Então, essa jogada, entre aspas, ela é uma retomada do que já existiu há bastante tempo atrás e que, sem dúvida alguma, ele executa maravilhosamente bem. Aulas. Boa, perfeito. Ô, Vanessa, e você falou da lista, né? 6 atletas sensacionais ali. Clevenot também estava, Conte, Cliuca, Micheleto, o próprio Ngapé, tinha também na lista, vamos Leon. aqui, o Leon, e ainda o Gurja citou o Lopes e o Marcelo Francoviac, o Slilka, que foi o MVP da final da Champions, e o Semeniuk. Então, uma posição aí que tivemos muitos bons jogadores jogando estrangeiros, né, no ano de 2021. Vamos ao resultado, então. Aqui a nossa audiência escolheu Micheleto em primeiro lugar com 63%, e HP o Gênio, a Indomável, 49,3%, foram os 2 ponteiros do ano, de acordo com a nossa audiência, e o Cliuca ficou, então, na terceira posição, com 28,3%. A gente já está com o tempo um pouquinho avançado, vamos fazer agora uma corrida aqui de como chama o jamaicano? Esqueci, o Bolt. 100 metros rasos, né? 100 metros rasos aqui de Bolt. Vamos para a próxima categoria, o melhor líbero gringo. Aqui acho que vai ser uma barbada, mas vamos lá. O melhor líbero gringo, o Kaká Bizoc já está até fazendo a carinha de que sabe o resultado. Tivemos então na primeira lista, né? O Balazzo, Danani, Golubev, Grebennikov, Yamamoto e o Zatorski. A partir da votação, então, os nossos Golden Setters escolheram os finalistas: Yamamoto, Grebennikov e Balazzo. Um japonês, um italiano e um francês. Mais um francês, Marcelo Francoviac. A França vai dominar o mundo, é isso? Opa, agora Francoviac. Todo mundo ficou mutado. Tá se inspirando em mim agora. Só o Papai Noel que tá bem. Só o Papai Noel que tá bem. A minha vontade era tão grande de falar Grebennikov, eu acompanho esse garoto há tanto tempo, o pai dele foi jogador de vôlei, tem a história russa na família, enfim, Grebennikov, impressionante. Ele é tão jogador de vôlei como o Bruno, se colocar o Grebennikov para jogar de ponteiro, ele vai jogar de ponteiro, ele adora fazer aquecimento de rede, impressionante, mas é um garoto fantástico. O Samuel falou dele na live que ele fez na semana passada, falou que o Grebennikov está trazendo uma alegria que os russos já estão se transformando na volta dele. Então, o que ele é aquela coisa que o Escadinha trazia na seleção brasileira também. Assim, do nada faz uma coisa fantástica, gigantesca e que traz um benefício para a equipe incrível, sempre com alegria de viver, alegria de fazer, comandando, pedindo a linha para ele, abre. Essa coisa que a gente está insistindo com o Thales, que precisa melhorar, o Grebennikov já está nesse passo à frente. Infelizmente, o Zatorski foi prejudicado. Eu acho que é um excelente puta no líbero, né, na campanha da Polônia, mas acho que a gente está super bem representado por Grebennikov. É isso. Obrigada. Tem disputa nessa, Kaká Bizoc? Ou o Grebennikov é o maior atualmente entre os líberos gringos? O Balazzo é ótimo, o Yamamoto é espetacular, mas o Grebennikov ele atingiu a maturidade do líbero. Do mesmo jeito que o levantador precisa chegar nesse estágio de maturidade para ser considerado bom, o líbero também. E o Grebennikov atingiu, para mim, a plenitude. O Gurja. Eu quero ouvir do Gurja primeiro. Gurja, quem faltou nessa lista? Olha, eu acho que essa lista aí podia juntar todo mundo batendo no liquidificador, que não dava o Genia Grebennikov jogando de chinelo, chapa. Depois do Escada, que para mim é o Pelé dos líberos e não vai ter outro, ele é o que chega mais próximo da genialidade, ele é o que chega mais próximo do que a gente teve a possibilidade de ver Serginho Escada atuando. Então, com sobra, sem nenhuma dúvida, o melhor líbero do mundo, desde que o Serginho parou de jogar, é ele.
Perfeito, Essa não teve Gurja. mistério, né? Obrigada, Gurja. Não teve mistério, nem para vocês, nem para a nossa audiência. Grebenikov ganhou, então, com 62,3%. Em segundo lugar, ficaram empatados o italiano Balazzo e o Yamamoto, japonês, com 10,1%. Eu vou ler aqui as últimas categorias e aí a gente vai... Cada um vai falar sobre uma categoria para a gente conseguir encerrar o nosso programa, que é a nossa retrospectiva dentro do tempo. Pode ser? Eu vou começar com o Kaká Bizoc. Desculpa, Rafa. Não, Vanessa, rapidinho, 30 segundos, né? Que o Marcelo Francoviak falou muito do Grebenikov com o Thomas Salmelvu, né? Para quem não sabe, né? Eu acho que muita gente que acompanha o Saque Viagem acompanha muito de perto o vôlei e conhece, mas é que eles trabalham juntos no mesmo time, né? No Zenit de Petersburgo, né? Então o Thomas Salmelvu é o técnico do Grebenikov no time russo. Segue. Perfeito. Eu vou começar aqui com a categoria Melhor Seleção do Ano, Kaká Bizoc. Então, a gente teve aí 6 seleções, né, na lista inicial: Rússia, Polônia, França, Eslovênia, Brasil e Argentina. E a nossa audiência escolheu 3 seleções: Brasil, Rússia e França. Para você, você escolhe o campeão olímpico, você analisa o que se fez na Olimpíada ou você analisa o ano todo? Para mim, ano olímpico é ano de Olimpíada, o campeão olímpico é o melhor time do ano, França. Vamos para a escolha do melhor técnico gringo. Essa eu vou jogar para o Gurja. Tivemos, então, aqui, entre os técnicos gringos na lista inicial, Vital Heinen, Thomas Salmelvu, Marcelo Mendes, Laurent Tilly, Ferdinando De Giorgi e o Alberto Giuliani. Segundo a nossa audiência, os 3 finalistas foram Laurent Tilly, Ferdinando De Giorgi e Marcelo Mendes. Para você, quem foi o técnico do ano? Olha, máximo respeito ao trabalho do Tilly, contestado, já sabendo que o cargo estava à disposição para o Bernardo, antes mesmo de começar a Olimpíada, ele entrega a equipe para o Bernardo com a medalha de ouro no peito, passa essa responsabilidade de ser maior ainda para o Bernardo, assumir a atual campeã olímpica, com a Olimpíada sendo sediada na França, mas... Marcelo Mendes, o trabalho, o legado, o ano, realmente perdeu uma competição que ninguém o via fora da final, mas não tem como não ser o Marcelo Mendes o melhor treinador estrangeiro, na minha opinião, do pouco que eu acompanho, tá? Não acompanho de perto o trabalho do italiano, também faz um trabalho muito destacável, mas Marcelo Mendes, para mim, é diferenciadíssimo. Vamos para a próxima categoria, Marcelo Francoviak. Categoria Melhor Técnico de Time Masculino do Brasil. Tivemos, então, Anderson Rodrigues, Horácio de Leo, Javier Weber, Felipe Ferraz, Neri Tambeiro e o Peu. E segundo a nossa audiência, deixa eu trazer aqui os nomes. Tivemos Javier Weber, Neri Tambeiro e Felipe Ferraz, então, entre os 3 finalistas. Para você, na sua opinião, quem foi o técnico do ano no Brasil? Eu acho que o que o Felipe fez agora é fantástico, entendeu? Mas eu colocaria ele como uma revelação, né? Sinceramente. Então, não acho que ele entraria no mesmo patamar do trabalho que tem sido feito há tanto tempo. Pelo Weber e pelo Neri, e eu colocaria o Neri. Vou votar no Neri pelo fato de ter feito a final, porque eu acho que existia uma diferença absurda em termos de investimento e de times entre o Minas e o Taubaté, o Fulvic Taubaté, e acho que nesse tempo que o Neri tá à frente do Minas, assim, é um trabalho extremamente consistente. E eu, assim, já fui Minas tenista, espero que o Minas volte a ganhar um título de Superliga. Acho que isso aí faria muito bem para o voleibol brasileiro, até para mostrar um exemplo de organização, e o Neri encarna isso. Para a gente fechar, então, aqui a nossa retrospectiva 2021 naipe masculino, Kaká Bizoc, qual foi o melhor time do ano no voleibol brasileiro? Tivemos aqui na nossa lista o finado, né? MS Taubaté Funvic, Fiat Gerdau Minas, Sada Cruzeiro, SESI São Paulo, Vedacity Vôlei Guarulhos e Vôlei Renata. E entre os finalistas, de acordo com a nossa audiência, os votos da nossa audiência, Fiat Gerdau Minas, MS Taubaté Funvic e Sada Cruzeiro. Melhor time do Brasil é o Palmeiras, campeão da Libertadores. Bicampeão no mesmo ano, Kaká Bizoc. Bicampeão, a gente foi bicampeão.
Vanessa, pegando os dois campeonatos aí, o que a gente teve agora e o Mundial, né? Sada é campeão mundial, né? Precisaria considerar isso, mas para mim o Minas é o time do ano. Vice-campeão da Liga, que terminou, atual líder incontestável. O Taubaté já ficou para trás, não tem o que discutir. E então, no conjunto da obra aí do ano 2021, pelo trabalho que está sendo dado sequência, para mim o Minas é o melhor time do ano. E a nossa audiência concordou com você ou não, Cacá Bizoc? Vamos ver aqui o resultado. O melhor time do Brasil, não, Cacá Bizoc, 60,5%. Sada Cruzeiro acabou de ganhar o Campeonato Mundial de Clubes, tetracampeão mundial de clubes. Minas, 22,1%. E Taubaté, 10,1%. Como você costuma dizer, né, a gente tem uma memória um pouco mais curta, lembra um pouquinho mais do que aconteceu recentemente, então o Sada Cruzeiro acabou vencendo essa categoria. Mas justifica também, né? Campeão mundial é para poucos, né? Então, tá de bom tamanho, assim. E mais que isso, Cacá, se me permite, o planejamento. Porque se você acompanha o Sada na Superliga, antecipando rodadas para ter essa margem necessária para disputar o Mundial, veio de derrota para o Minas e veio de derrota para o SESI. E aí, você ter no planejamento a dosagem, a periodização de treinamentos visando o objetivo maior, que era o Mundial, chegar voando no Mundial. E para isso você tem que abrir alguma exceção, você tem que perder alguma coisa para conquistar esse ápice no momento exato. E o ápice deles não era contra o Minas na fase regular ou contra o SESI na fase regular. Era nítido que os jogadores estavam fisicamente presos. Quando a gente diz fisicamente presos, é carregado mesmo, malhando pesado, dando ênfase à parte física para ter o que soltar durante o Mundial. E a gente viu o planejamento, no Mundial ficou claro esse planejamento. Foi absurda a bola que o Cruzeiro jogou no Mundial, dando bolada em duas máquinas italianas, com um orçamento incomparável, sacou? Você fazendo a conversão burra a conversão simples já é absurdo, fazendo a conversão burra com a moeda valendo 6 vezes mais, é impensável um Sada Cruzeiro vencer esses dois times. Então, eu também vou com a galera pensando na melhor equipe do Brasil em 2021 por esse tetracampeonato mundial do Sada Cruzeiro. Perfeito, justificável, Gurja. Fechamos, então. Queria muito, muito agradecer a participação de vocês aqui, dos nossos convidados especialíssimos, que conseguiram tirar um tempinho, né, nessa reta final de ano, que é sempre tão corrida para todo mundo. Gurja, muito, muito obrigada. A gente vai continuar te acompanhando no canal Vôlei Brasil, te escutando, ouvindo suas cornetas também, viu? Obrigada por você ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, eu estou sempre aberto a participar, botar a minha latinha cansada aqui nas plataformas do Saque Viagem, máximo respeito pelo trabalho de vocês, fomentando a modalidade, de suma importância. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho mais uma vez, Vanessa. E também, Rafazinho. E o Cacá, que também está aí em toda a live, é o especialista, é o comentarista da casa, né, Cacá? Ô, Vanessa, o Gurja só tem que tomar cuidado em jogos do Sada Cruzeiro. A gente entende o linguajar, mas cuidado para falar galão em jogo do Sada Cruzeiro, hein? Sabia que eu fui cornetado? Eu falei, não, rodando galão, não. Você inventa outro nome aí, mas contra o cabuloso aqui, ninguém não tem galão, não. Boa, Gurja. É a rivalidade aí do futebol, até porque o Galo, nesse momento, está numa posição melhor, né, que o Sada Cruzeiro, pelo menos no futebol. E Marcelo Francoviac, muito, muito obrigada também por você ter estado aqui com a gente. A gente também continua acompanhando seu trabalho aí. Você que leva o voleibol brasileiro para a Europa, engrandece tanto o nosso país por aí, né? Também sempre tem muita informação de fora para trazer para cá. Por isso, quando a gente pensou em fazer a retrospectiva, a gente pensou no seu nome. Muito obrigada, viu, por você ter estado com a gente. Eu só tenho a agradecer o fato de vocês lembrarem de mim, acompanharem meu trabalho, de ver tanta gente que trabalha de forma apaixonada pelo esporte que a gente ama tanto, o voleibol brasileiro, essa escola que a gente representa, o professor Cacá, o Gurja, o Rafa, você, Vanessa, entendeu? E tudo que a gente vive para colocar a modalidade
para cima, para frente. Eu acabo abrindo espaço para brasileiro, dando emprego para jogador brasileiro, represento a escola brasileira e fico feliz quando eu sou lembrado por vocês, um programa tão sério, por gente tão séria que trabalha no voleibol brasileiro. Vocês podem ter certeza que eu estou trabalhando seriamente para bem representar essa nossa escola e muito obrigado. Bom, que no ano que vem a gente possa se ver novamente. Ô, Vanessa, o Marcelo, você já falava bastante dele, né? Para mim, a primeira vez que eu conheci aqui, digamos, pessoalmente, de forma virtual, então foi um prazerzão, Marcelo, e a gente já invejaria já inveja seu currículo, né? Agora conhecendo pessoalmente, mas ainda, então, sucesso para você ainda na Europa. Obrigada, e obrigada, Cacá Bizoc, mais um ano juntos. Estou esperando meu presentinho de Papai Noel, viu, Cacá Bizoc? Comemoramos esse ano um bicampeonato da Libertadores, comemoramos a prata das meninas nos Jogos Olímpicos, o título dos meninos na Liga das Nações. Acho que foi um bom ano, né, Cacá Bizoc? Ótimo ano na companhia de vocês dois e fechando aí 2021 ao lado do Gurja, do Marcelo, meu companheiro aí de tantos anos, né? Sofrimento à beira da quadra, sempre fomos muito bons adversários, né, Marcelo? E o Gurja que está fazendo um trabalho muito bacana, muito bom, entrando aí no time de comentaristas, né, que o país possui, e de uma forma tão personalizada. Vai lá, Marcelo. Não, o desafio do Gurja é gigante, né? A gente tem um campeonato talvez um pouco esvaziado nesse momento, mas transformar, ele falou uma coisa fantástica, eu sempre falo para a Vanessa, falo para o Cacá, transformar realmente o voleibol brasileiro no Brasil em produto, né? Ter público, ter impacto na Liga B, ter impacto na Liga C, ter impacto nos campeonatos regionais de base, ter voleibol escolar, quer dizer, valorizar o professor de educação física, somos tricampeões olímpicos no masculino, bicampeões no feminino, quer dizer, a formação que a gente tem, a qualidade que a gente precisa fazer com que o nosso esporte seja valorizado no Brasil e que a gente tenha a possibilidade de ampliar nossos horizontes no Brasil e aí sim exportar para o mundo inteiro isso que a gente sabe fazer. Então, a tua missão é forte, Gurja. Obrigado. Eu gosto de dizer bem essa frase, que a nossa missão, não minha missão, mas a nossa missão é conseguir fazer com que o voleibol no Brasil seja tão respeitado quanto o voleibol do Brasil é respeitado. E eu acho que sim, que a N Sports tem esse papel fundamental, porque uma competição que ninguém vê não existe, né? Infelizmente é isso, você tem lá no seu contrato de imagem que você vai aparecer uma vez só na competição, minimamente, o seu patrocinador não é exposto, o nome é a cidade, não é... Enfim, dentre tantas as exigências, a gente chegou meio que para quebrar isso. Não, a gente está aqui para falar o nome de quem apoia, e se forem 10 os patrocinadores, a gente vai ter que falar um texto no nome do time, mas a gente vai falar, entendeu? É isso, eu me sinto muito honrado de estar no meio dessa rapaziada, né? Eu estou no meio só das cobras criadas, campeoníssimos olímpicos, e aos poucos eu fui ganhando o meu espaço, o meu respeito dessa rapaziada que está lá para falar de voleibol, e é isso, é fortalecer os elos, né? Fortalecer os elos para que a corrente seja cada vez mais sólida. Muito obrigado, Franco Viac, muito obrigado, Cacá, Vanessa, Rafazito. É um prazer imensurável. Muito obrigado. Obrigada a você, viu, Gurja? Enquanto você falava, o slogan de vocês é mudando o jogo, né? Enquanto você falava, eu lembrei que a gente, antes do canal Vôlei Brasil, precisava ficar no Twitter esperando alguém dar pontuação do jogo, alguém ficar atualizando o placar. Vocês realmente entraram para mudar o jogo. E diga, Rafael. Não, rapidinho, como eu falei uma frase para o Gurja e para o Marcelo Francoviac, vou falar para o nosso craque aqui, que cada encontro é uma aula com o Cacá Bizoc. E aí hoje, como você pediu, quando ele tem muito tempo, ele dá aula, e quando você pediu objetividade, ele também deu aula. Então o Bizoc hoje fica de lado e fica Cacá, Noel, Bolt, porque ele juntou o Noel e o Bolt ao mesmo tempo. Então, perfeito. Valeu, Cacá. Obrigada. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa retrospectiva naipe masculino. Amanhã a gente vai ter aqui a retrospectiva naipe feminino e com 2 colegas do Gurja, da N Sports, Tene Carvalho e William Carvalho, que são comentaristas também no canal Vôlei Brasil, e também colegas do Marcelo Francoviac e do Cacá Bizoc, porque teremos Pedro Mosca falando também sobre esse ano de 2021 no voleibol feminino. A gente se vê então, até a próxima.
Bom final de ano para todos nós. Que 2022 seja muito, muito melhor. Tchau, tchau.